em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 350. Eu sou Rafael Arinelli e minha lista dos maiores é maior do que minha lista dos menores. E assim por diante. Meu nome é Érica Ribeiro e na minha lista de piores tem um filme de super-herói muito esperado. Olha, é bom que já deixa aquela expectativa no ar. Espere pra você saber. Olá, meu nome é Bruno, eu não montei uma lista de melhores ainda, tô torcendo inclusive para que essa conversa me ajude nesse sentido. Então vamos lá, sem pressão. Muito bom. Eu sou o Daniel Cury e 2019 não foi um treino de crossfit, mas eu cansei bastante, viu? Tô cansado. É verdade, né, Dani? Você mais do que ninguém sabe que o crossfit cansa. Crossfit cansa e 2019 cansa mais ainda. É isso aí, minha gente. Estamos aqui neste podcast Cinemação 350, penúltimo podcast do ano. Afinal de contas, temos mais um que é relacionado, né, a Star Wars. A gente não podia deixar de falar de Star Wars. E aí a gente tá aqui hoje para fazer um papo mais leve, mais tranquilo e tal, para conversar, fazer um balanço do ano de 2019 sobre os filmes. O que veio de bom, o que surpreendeu, o que foi bom, o que foi ruim. Vamos fazer um passadão aí total. Então vocês já devem imaginar, né, que por acaso Star Wars não estará nessa conversa, até porque a gente ainda não tem o dom de falar sobre filmes que não saíram. Então, obviamente não estará aqui. Mas o restante dos filmes ali que a gente viu, né, que todos nós quatro vimos, estarão aqui. Vamos conversar sobre isso hoje nesse episódio. E para bater esse papo, trouxemos aqui duas estreias aqui no podcast Cinemação. O ano tá acabando, mas a gente ainda tá lançando coisa nova, né, Dani? Nesse mercado podcastal, né? Então, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Toda semana. E realmente, tipo, eu falei do cansaço, parece zoeira, mas é tipo, gente, tá acabando. Então vamos com calma que tá acabando, mas tem mais dois podcasts que é sempre bom e é isso. É cansaço com prazer de fazer podcast ao mesmo tempo, que as coisas não se anulam. É, exatamente. A primeira estreia que a gente tem aqui é da Érica Toretto, que veio aqui para bater esse papo com a gente. Érica, muito obrigado por dispor seu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda ao Cinemação. Eu queria que você já se apresentasse aí para o nosso público, né? De onde que você veio, como chegou até aqui? Na verdade, eu cheguei através de DMs do Twitter, e aí eu parei aqui e achei que era um podcast sobre piores, então se preparem, surpresa. Vamos rezar para tudo dar certo. E eu tô no Eric Small Talk, que é um podcast, e no Seriadores, que tem o Sede no Ar, vários outros podcasts. Quem quiser, @seriadores, @Eric Small Talk. Legal. Seja bem-vinda novamente ao Cinemação. E temos aqui também outra estreia, que é o Bruno Carmelo, que veio lá do Papo de Cinema. Bruno, seja bem-vindo também ao Cinemação. Prazer ter você aqui. E, né, já falei que você é do Papo de Cinema, mas você é um cara, uma máquina de escrever crítica, não é isso? Eu gosto muito de cobrir festival, inclusive acho que foi nos festivais também que eu cruzei com o Daniel, que me fez o convite para vir hoje. E daí festival é aquilo que a gente já sabe, né? Quem já cobriu uma mostra, um festival do Rio, a gente sabe, a gente sai de um filme, pula pro outro e escreve no cafezinho entre um filme e outro. É verdade, cara. É incrível é incrível como tem que ter um gás gigante pra Mas isso, é legal festival. como sai mais do que quando você tem o dia inteiro pra fazer, né? Tipo, sei lá, pelo menos pra mim foi muito... Eu não cobri tantos festivais, tantas coisas, mas na mostra, tipo, quando eu vi eu tinha escrito 3 coisas que eu precisava em 40 minutos. Vocês falam, nossa, olha que legal. É tipo, a pressão ajuda, O né? pessoal às vezes fala, se deixasse, eu adoraria ter 3 horas pra escrever, eu ficar pensando em escrever no dia seguinte. Gente, se você faz isso no meio de um festival, você não escreve. Então é melhor escrever alguma coisa ali na hora e não deixar passar. Exatamente.
Novamente, um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos bater esse papo sobre 2019, o cinema em 2019. Vamos fazer esse balanço aqui do que aconteceu durante o ano. Que a gente nunca fez no Cinemação, é a primeira vez que a gente faz, depois de 355 anos fazendo podcast. A gente nunca fez, por quê? Por um motivo primordial de que eu sou o principal responsável por criar as pautas desse podcast e eu sou péssimo de fazer balanço, de ficar ranqueando, então por isso talvez esse seja o principal motivo e dessa vez o Rafa ganhou e falou vamos fazer esse tema, a gente falou vamos fazer. É isso aí. É meio isso. Aliás, de repente, né, aqui, quem sabe aqui isso daqui não é o começo, o primeiro passo para um prêmio Cinemação de cinema, hein? O Podcastinadores já tem um prêmio deles lá, de repente a gente cria um prêmio nosso aqui, ó. Olha boa. aí. Se vocês gostarem de um episódio desse, quem sabe não vira uma coisa. Mas o prêmio teria que ser com votação popular pra galera votar, não seria legal também. É uma ideia. É verdade. Comente o que você acha nesse podcast, porque a gente precisa de comentários, inclusive. Aí você comentando, a gente pode trabalhar pro ano que vem, deixar tudo bem bacana. E já avisando, quem quiser testar, a gente tem um PCA no Seriadores, que é o Prêmio Seriedade Anônima, que acabou de acabar no domingo passado, e todos os premiados foram votados pelo público, que votou em elite, não sei porquê. Então, quem quiser, tiver interesse em seriados sendo votados loucamente por pessoas que têm bots, ou então não tem o que fazer, entre lá nos Seriadores, que nossa premiação já está no ar, o resultado. Que legal, que legal. Pô, demais, demais. Tá aí, cheio de convite. Estamos encerrando o ano cheio de convite pra vocês. Então vamos bater esse papo aqui sobre 2019, cinema em 2019, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Muito bem, meus amigos ouvintes, vocês que acompanham o Cinemação devem já saber, né, desde o começo desse podcast, mas sabem que a gente faz uma pausa no final do ano. Faz uma pausa porque a gente precisa daquele descanso, precisa dar uma esticada nas pernas, dar uma passeada mais parecida, pensar no próximo podcast. Afinal de contas, a gente também planeja, né, o podcast 2020, pensa em que tipos de mudanças faremos nos formatos, perguntamos para vocês e tudo mais. Então, este daqui é o penúltimo podcast do ano. Faremos esse e na semana que vem nós vamos soltar aí o podcast de Star Wars. Aliás, vamos fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, que é soltar um podcast na semana do Natal, não é isso, Dani? Exatamente, esse ano deu meio que pra gente pegar isso, teria que lançar depois do Natal, então... Enfim, deu certo, que bom que vai dar certo. Então assim, ó, o podcast para durante um mês, a gente vai voltar provavelmente lá em começo de fevereiro ali e tal, a gente vai avisar vocês, mas para você ficar por dentro do que tá acontecendo dentro do podcast e para você também ficar sabendo o que a gente tá planejando fazer, eu sugiro que você nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, é simples, fácil, você vai lá, começa a seguir a gente vai avisando o que está acontecendo. Também você pode nos acompanhar, né, através do nosso site, o cinemação.com. Lá vai ficar centralizado tudo que a gente está produzindo agora. Então, enquanto a gente não faz podcast, a gente está fazendo outras coisas, como textos. A gente faz textos, a gente dá dica de filme, a gente escreve crítica, a gente vai falar sobre séries. Tudo que você pode imaginar a gente está colocando lá no cinemação.com. Então, se você entrar hoje lá no nosso site, você vai encontrar, por exemplo, um artigo que o Dani escreveu lá, falando que Vida Invisível, né, não vai para o Oscar, mas que o Brasil continua com chance. Você quer saber que tipo de chance que o Brasil tem no Oscar? Você pode ir lá e ver esse post do Dani. Tem o trailer novinho de Top Gun Maverick, que ganhou trailer aí, né, com detalhes aí do filme que tá vindo com Tom Cruise e tal, revivendo, né, aquele filme antigo, né, onde ele pilotava jatos e tudo mais. Esse filme tá voltando com Tom Cruise e ganhou trailer para você assistir. Tem também lá um artigo falando sobre o Rei da Comédia e suas cores, um artigo muito legal do Will Bongiolo. Temos também
um artigo falando sobre o Vento Levou, que completou 80 anos. Olha aí que bacana. E além disso, temos o podcast da casa, que o outro podcast, o Geração M, que recentemente lançaram o podcast Brinquedos que Marcaram Nossa Infância. E eles falaram sobre vários brinquedos lá da infância, contaram histórias da infância deles também. Um podcast muito legal que você vai lá e vai ouvir um formato totalmente diferente. Vale a pena ir lá e ouvir que vocês vão gostar. Então é isso. Quer acompanhar ainda nosso trabalho? Não quer sentir falta do Cinemação? Tá tudo concentrado no cinemação.com. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo no Facebook e no WhatsApp. Só que para isso você vai ter que ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Para fazer isso é só você contribuir com a gente por um valor a partir de R$1 ou mais, e a gente sempre gosta quando é mais, né? De R$1 ou mais por mês lá no Contribua do Cinemação. É só ir em cinemação.com/contribua, escolher uma plataforma, tem Patreon, tem Apoia-se, tem Padrim, você escolhe uma plataforma e você vai contribuir com a gente por um valor mensal que vai ajudar muito a gente a melhorar e ainda vai fazer com que você ganhe presentinhos todo ano, tá? Se começar agora vai ser o presentinho de 2020, não o de 2019. Mas já tá valendo. Então é só ir lá no Contribua do cinemação.com, escolher a plataforma que for melhor para você, escolher o valor que couber melhor no seu bolso e que você achar que a gente merece e ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários legais que chegaram aí durante a semana. Para quem ouviu o nosso último episódio, a gente não teve sessão de leitura de comentários, né? Não teve repercussão, mas a gente sempre tá de olho nos comentários que vocês estão mandando. Então, mesmo que a gente não leia o comentário de vocês em um determinado episódio, a gente pega um comentário, deixa ele guardadinho para ler assim que possível. E a Kátia mandou no nosso podcast 349, quando a gente falou da CCXP 2019, um podcast com um formato totalmente diferente, que teve toda uma questão ali de narrativa, edição e tal, menor, não é o podcast que a gente costuma fazer. E a Kátia falou o seguinte: adorei o formato do episódio, uma coisa meio reportagem, muito legal mesmo. Já vou há alguns anos ao evento, dá orgulho saber que aqui, bem pertinho de casa, rola um dos maiores eventos do mundo e hoje o maior nessa categoria. Mas a cada ano o evento está mais cheio. Esse ano só fui na quinta, achando que por ser em tese mais tranquilo conseguiria aproveitar mais. Mas ir um dia só não foi uma boa opção. Ano passado que fui 2 dias, aproveitamos muito mais. O fato deles divulgarem a programação tão em cima também acaba fazendo a gente perder algo que gostaria muito de ver. Ano passado fui no painel das Furiosas e amei, muito legal. De bônus, ainda encontrei o Henrique Risato por lá no ano passado. Mas pelo menos consegui participar de algumas atividades e me perdi por mais de 3 horas incríveis no Beco dos Artistas e deixei uma boa grana lá. Mas valeu muito. Já a hora de ir embora foi uma sequência de péssimas escolhas que me levou a gastar quase 3 horas para voltar para casa, sendo que moro a 10 minutos de carro de lá. Caraca, hein? Agora, ano que vem, vou ter que decidir se vou 2 dias ou não vou nenhum. A diferença de aproveitamento é muito grande e, claro, torcer para encontrar a galera do Cinemação por lá também. Olha aí, a gente estará provavelmente na CCXP 2020. Ela não vá, daí infelizmente não vai ter como encontrar. Exatamente. Mas a gente geralmente vai, né? Então pode ser que a gente se encontre lá sim. E tem essa questão realmente aí dos dias, né? Porque é um evento relativamente caro, é um evento que você precisa se planejar para ir e é um evento que você precisa ter paciência, porque tudo lá dentro tem fila. Então não é uma coisa assim que você fala, vou lá porque eu vou no painel tal para ver tal coisa e tal. Não, você tem que ir, chegar cedo, se planejar e tal. Então é assim, né? Tem que ter essa flexibilidade. Acho que isso ainda é uma coisa que a CCXP precisa resolver, né? Porque, por exemplo, eu fui lá com meu sobrinho, cheguei uma hora lá que ele queria fazer uma tirolesa, o cara da fila da tirolesa falou, ele quer fazer tirolesa? Tá bom, essa daqui é a fila e a fila tá demorando cerca de 3 horas. Mas imagina pegar uma criança lá de 11 anos, ficar numa fila durante 3 horas para ele fazer uma tirolesa que é de um stand a outro.
Não é uma tirolesa da hora, né? De um Não é, cara. É uma tirolesa pequena. Então, essa questão de fila, de demora e tal, eu acho que a CCXP ainda precisa tentar elaborar algumas outras coisas. Mas o evento é um evento muito legal e eu espero que as pessoas tenham gostado do nosso episódio, que foi um episódio totalmente diferente. E eu tenho aqui o comentário da Andresa Cruz, que a gente inclusive leu lá no 346 um comentário dela, e eu vou continuar, né? Porque ela comentou relacionado a o podcast 346, em que a gente falou sobre Parasita. Ela comentou o seguinte lá no Instagram, que é também um lugar onde você pode comentar e a gente vai ler. Gente, amei que vocês leram minhas mensagens e dicas no episódio 346 Parasita. Também amei a análise que vocês fizeram do filme, vou até assistir de novo. Sobre o plano detalhe que o Dani falou sobre intrusos e pessoas morando no apartamento de outrem, indico o filme Casa Vazia, de 2004, do diretor sul-coreano Kim Ki-duk, que está bem dentro dessa temática. Abraços e muito obrigada pela atenção. Então, muito legal a indicação da Andresa, e muito legal ela comentar o comentário, porque daí a gente comenta o comentário do comentário que comentou o comentário. Take care, Major. Be careful. Thanks for that. Roy, Bravo Post has got a robotic arm on 93 Echo. It's been malfunctioning. We're gonna need you to take your team down there and check it out. Copy that. Heading that way. Gente, queria começar esse papo fazendo esse balanço, né, do cinema em 2019 e tal, tudo mais. Começando com uma pergunta que pode ser simples ou complexa para vocês e tal, mas o que leva vocês a considerarem um filme muito bom ou um filme simplesmente é ruim? É só como ele se conecta com você, é como o movimento que ele faz, né, dentro do mercado, levando pessoas ao cinema. Como é que vocês se conectam com os filmes, assim? Porque a gente teve de tudo esse ano, né? A gente teve animação, teve ação, teve terror, teve de tudo. Então, assim, é uma variedade muito grande e realmente os filmes sempre estão tentando trazer histórias novas pra gente. Eu acho que talvez o grande lance seja realmente como a história se conecta com a gente, né? Eu já vou começar rapidinho, só porque assim, eu tentei fazer um top 5 agora pra esse podcast e tal, falar, vou tentar fazer os meus top 5, e eu percebi que eu sou muito levado pela memória, pelo quanto o filme permaneceu na minha cabeça, sabe? E às vezes daí não tem, e aí tem as questões técnicas e tal, mas é muito assim, o quanto aquilo foi forte pra mim. Eu acho que é justamente legal isso, porque daí você tem um tempo pra digerir, né? E esse tempo ao longo desse ano você consegue dar aquela... perceber o quanto você gostou, né, do filme. Por isso, tipo, se eu vi em janeiro e até hoje ele tá forte pra mim, é porque ele é melhor do que o outro que talvez eu tenha gostado na hora, mas já esqueci. Não sei se vocês concordam, mas pra mim é muito assim. Eu levo em conta outras coisas. Eu não necessariamente preciso gostar do filme pra ele ser bom. Eu levo em conta ao que ele se propõe pro público que ele se propõe também. Porque às vezes ele pode ser ótimo dentro do nicho dele. É a questão das pessoas que não sabem dar nota. Eu não gosto de dar nota porque... Não, você pode dar 9 pra Velozes e Furiosos e dar 9 pro Irlandês. São coisas completamente diferentes. É verdade. A proposta de cada um é que você tem que definir na sua cabeça e entender qual o público que eles querem alcançar. Então eu levo isso também muito em conta. E também originalidade. Eu tô exausta de ver a mesma coisa com outra cara. Isso pra mim tem contado muito ultimamente, porque eu tô ficando muito enjoada de ver filmes que são a mesma coisa. As pessoas gritam e berram como se fosse a última Coca-Cola do deserto, e elas são iguais a tantas outras coisas que eu já vi, e as pessoas simplesmente só não viram. Exatamente. Faz sentido. E pra você, Bruno, que você acompanha tanto o filme, né, e tem também, como você estava até falando antes, da questão do festival e tal, às vezes você sai com o calor daquele momento, que existe, obviamente, a visão técnica do filme, mas existe também como que aquela história vai bater com você, né? Não dá pra não ter um critério subjetivo, não dá pra ser puramente objetivo e falar esse filme é bom, ponto. Mas também a gente tenta fazer com que ele não seja só subjetivo, só por meu gosto. Os colegas críticos saem de uma sessão e falam, eu adorei esse filme, mas eu adoro musical. Então, como ele é musical, é óbvio que eu ia adorar.
falo, gente, calma, tem um problema aí, assim, se você gosta de tudo de um gênero, você não tem critério dentro dele. Então a gente tem que ter uns critérios, tem que pensar em como a forma, enfim, se adequa ao conteúdo, daí cada um vai ter o seu, originalidade, que a Erika falou, eu concordo, principalmente no meio de enxurrada de franquias, sequências, prequels e refilmagens, etc., quando vem algum filme original, a gente já pira nele simplesmente por não ser tudo que a gente já esperava. Algum filme como Nós, por exemplo, enfim, filmes que fogem do que a gente esperava já ganham um valor imenso. E daí é isso, a gente acaba gostando mais de um filme ou outro pela época em que a gente vê. Eu penso muito nisso. Talvez um filme como Nós, só pegando o exemplo que a gente já falou, 10 anos atrás, se existisse, talvez ele não tivesse o mesmo sucesso, porque ele não estava no meio de tantas franquias. Eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, que o critério muda de acordo com a época, né? É verdade. Eu também acho. Não, essa questão eu acho muito interessante mesmo. Primeiro, como que o filme ele retrata seu próprio tempo, né? Como que ele impacta o seu próprio tempo. E eu acho que isso se conecta também com até o que o Dani falou aqui do fato de você criar essa memória do filme, porque pode passar o tempo que for, de repente você tá ali e você tá lembrando como que o filme mexeu com você, ou dá aquela vontade de você reassisti-lo e tal, depois de um tempo. Então isso é interessante. E essa outra questão que a Erika falou também, do filme também ele ter o seu objetivo cumprido, né? Tipo assim, ele foi lançado para um determinado público, se ele atinge aquele público e ele é um sucesso naquele público, eu, não sendo espectador daquele filme, eu preciso reconhecer que aquele filme ele foi um sucesso, de repente, dentro do seu nicho. Mas aí é que tá, acho que é com a questão da técnica, né? Você pode, independente do sucesso no sentido de bilheteria, né? Você pode reconhecer que ele é um ótimo filme, assim, um filme com técnica excelente e muitas coisas, muitas qualidades, você simplesmente não se conectou com ele, entendeu? Acho que um exemplo que provavelmente caiu pra muita gente foi, por exemplo, o Ad Astra, eu acho, né? Tipo, é um filme que muita gente tem uma questão técnica muito boa, mas muita gente pode ter visto e falado, mas eu achei meio chato, mas é mais do mesmo, porque é um pouco de tudo dos filmes de espaço, etc. Então, e eu acho que assim, se você for considerar só o sucesso, daí eu acho que daí tem outros fatores. Tem o fator mercadológico que tá além da questão da técnica do cinema, né? Daí é outra coisa, né? Não sei, pelo menos eu vejo assim. Ultimamente, pra mim, bilheteria é o que menos conta. Pra mim, bilheteria não serve de nada. Rotten Tomatoes serve de nada. Entendeu? Tipo, isso aí pra mim não tá valorando mais nada, porque qualquer coisa no Rotten Tomatoes no início tem 96% de aprovação, e depois na segunda semana cai pra 70%. Então, tipo, não tem medida mais. Outra coisa, bilheteria. Tem coisas que são péssimas e tem bilheterias altíssimas, e vou fazer o quê? Então não posso ficar medindo por isso. Eu acho que o caso do Ad Astra é o caso de muitos filmes, que independente de como ele for, eu gosto muito de usar o exemplo de Velozes e Furiosos, porque meu nome não é Toretto, meu nome é Ribeiro, mas eu uso o Toretto porque Velozes e Furiosos tem uma coisa que ele resgatou dos filmes da década de 80 e que as pessoas não se tocam porque tanta gente gosta do filme. Ele resgatou aquela coisa que agora o Esquadrão Suicida, né, quis até usar também, se apropriar, que é a questão da família, que é a questão de você se importar com os personagens. Ad Astra, você quer que todo mundo morra. Então, não tem como você se conectar a imagens belíssimas com pessoas chatas. Então, não adianta, sabe? Eu acho que o fator humano em todos os filmes, independente de qual setor que ele queira alcançar, eu acho que até o filme cabeça ele tem que ter um fator humano. Se ele não tem isso, se você não consegue se conectar com nenhum personagem, tipo assim, não adianta. Você pode, é só um quadro então, mas pendurado na parede. Aí entra a subjetividade. Por exemplo, o Ad Astra tá no meu primeiro lugar do top 5. Nossa. Eu coloquei no final, eu falei, nossa, dos que eu, sabe assim, se for pra usar um pouco essa combinação de tudo, o Ad Astra acabou ficando no meu top 1. Pode ser que eu mude daqui a uma semana, porque eu não me propus a fazer um top 5 definitivo, sei lá, acho ridículo também esse tipo de coisa. Mas foi o que eu coloquei, assim, porque pra mim foi muito, eu saí do filme muito empolgado, sabe? E achando tudo muito, muito pensativo, reflexivo. E aí, só que ao mesmo tempo tem um filme que eu vi na amostra, que chama Meu Verão Extraordinário com Tess, que eu falei pra todo mundo desse filme, adorei o filme, achei super legal, porque é um tipo de filme que eu gosto, que é um filme coming of age, não sei o quê, só que ele é aí entra dois fatores que a gente pode até discutir aqui, né? O primeiro ele é um filme que, eu sei que ele não é nada demais, ele me encantou, porque eu gosto daquele tipo de filme, mas eu sei que ele
não é tão memorável assim e tudo mais. Então ele acabou não entrando em top 5 nenhum, né? Enfim, não sei se estaria nem no meu top 10. E tem um outro fator também, para quem vai fazer lista, ou quem quiser fazer lista, quem se propor a isso, que é se você considera, por exemplo, filmes que estrearam em janeiro aqui no Brasil, que a gente viu em janeiro, fevereiro, que estava na temporada do Oscar, mas que na verdade são do ano anterior, ou você não considera, entendeu? Porque são tecnicamente de 2018, entendeu? E aí se um filme como esse, que não estreou comercialmente no Brasil, até onde eu sei, né? Ele acho que passou só na mostra, só em festivais, entra ou não na lista, entendeu? Eu vi, entra na minha, mas... Entendeu? Então, assim, isso tem que ser... acho que são fatores para se pensar também quando você tá elencando. Você fala, peraí, eu considero... Eu tava lembrando do Creed 2, daí até um pessoal no grupo do WhatsApp do Cinemação falou, Creed 2 é 2018 ou 2019? Porque estreou em 2019 aqui, né? Só que ele é 2018, ele é da temporada anterior. Então é meio... Enfim, são duas coisas que eu joguei aqui. Porque... mas eu acho que essa questão da data, ela é até, assim, meio... irrelevante, porque se a gente pegar a data de lançamento no Brasil, é isso que a gente vai ter, tipo, meio que não importa se ele foi lançado em 2018, chegou aqui em 2019, porque a gente viu em 2019. Se fosse assim, nenhum filme do Oscar a gente ia conseguir... Exatamente. Então, assim, eu acho que, lançou aqui no Brasil 2019, é 2019 pra gente, azar-se. Não, também acho, mas assim, mas o que eu tô dizendo é que tem muita gente que não considera, mas varia e vai de cada um. Agora, veja como essa questão, eu acho interessante isso, porque essa questão da subjetividade, ela é muito interessante, né? Porque você falou que a Ad Astra pra você, tipo, te impactou, você saiu impactado do cinema. E aí você falou de um outro filme que também te impactou, mas de que alguma forma você, tipo, diminuiu um pouco ele, porque você teve que tentar encaixar ele mercadologicamente dentro de um argumento, e aí, tipo, a Ad Astra ficou acima. E aí isso. Fica muito realmente subjetivo isso, porque a Ad Astra, tipo, te conquistou porque ele tomou seu coração ao ponto de cegar a parte mercadológica, por exemplo. Não é questão mercadológica, assim, ele me deixou encantado, me deixou impactado dentro de um grau de produção cinematográfica, entendeu? Não sei se faz sentido isso, mas é um pouco isso, sabe? Tipo, tem um grau de produção do Meu Verão Extraordinário com o Tess, que eu sei que pouca gente viu e tudo mais. Mano, é só um filme leve pra você ver, de boas, entendeu? Não é um filmaço, entendeu? Então, pra mim, entra isso, é um fator também, mas pode não ser pra outras pessoas. Pra mim, a Ad Astra tá aqui na lista dos polêmicos. Ah, sim, tem os polêmicos. A gente tem que parar pra pensar também, é aquilo também do que se propõe. O valor que esse filme que você falou aí, que só você gostou, gastou, e quanto a Ad Astra teve na mão pra fazer esse filme apático. Então, tipo, é belíssimo. Teve muito tempo, 2 anos de produção pra fazer essas cenas maravilhosas, incríveis, não sei o quê, e botar pessoas apáticas girando no espaço. Tipo, aí eu fico meio que assim, será que realmente só cenas impactantes? Será que o filme bobinho que você viu é mais legal? Exatamente. É interessante essa reflexão. Não, então, tipo, é uma questão de nível de reflexão mesmo, tipo, eu saí desse filme que eu tô falando, tipo, falei, nossa, que legal, é só um filme divertido, sabe, não tem grandes dramas, não tem coisas profundas. Mas ele profundas. Te divertiu mais do que a Ad Astra? Sim, mas o Ad Astra me deixou mais reflexivo, entendeu? Me deixou mais pensativo, me deixou mais com uma espécie de sabe, uma introspecção, sabe? São 2 níveis diferentes, entendeu? Mas olha só, um filme baixa renda te divertiu mais do que um filme com uma alta tecnologia brilhante na tela. Então você deveria dar mais ponto para o filmezinho menor. Eu acho que a gente não deveria levar em consideração nem a bilheteria do filme, que eu acho que não faz o menor sentido, porque a gente sabe que os filmes têm muito mais grana para ser lançados, tem uma máquina de marketing por trás. Os outros podem ser excelentes. E até pra gastar também. É o caso. Tipo, é muito difícil você comparar um filme que tem um dinheiro danado, verba infinita, e um filme que, tipo, tem que você vê que a ideia é boa, você vê que a pessoa quer fazer, mas ela não tem um recurso e não alcança. E aí isso acaba meio que atrapalhando o filme. Mas você vê que tinha uma intenção ali. Eu não sei, eu considero muito a intenção das coisas. Eu não ligo muito pro efeito especial. Efeito especial é uma parada que não sei.
Eu não tô nem pensando em efeito especial, mas eu falo de intenção, assim, o problema de avaliar a intenção é que a pessoa pode querer fazer uma coisa maravilhosa e não conseguir. Então por isso que eu acho que essa discussão, ela é interessante, né, da gente começar, inclusive, aqui, porque, assim, quando a gente se propôs a falar, bom, vamos falar sobre os melhores, os piores e tal, tudo que rolou, né, em 2019, é óbvio que isso daqui não é um ranking, não é uma lista definitiva, nem nada, mas é interessante da gente estabelecer justamente essa nossa conectividade com os filmes, porque a gente percebe esses diferentes pontos de vista, isso que eu acho bacana, de como a gente vai conseguir aqui encontrar argumentos que traduzam o quanto que esse filme foi impactante mesmo e quanto não foi. Porque, por exemplo, o Dani falando de Ad Astra, quando a gente gravou um podcast inteiro falando de Ad Astra, aconteceu isso também. Ele tinha essa questão de tipo, nossa, é um filme que tem grandes mensagens e tal. E aí, no meio do podcast, a gente foi concluindo que, também é um filme meio xoxo, assim. Ele, sabe, então, mas ele pra mim, mas pra mim ele ficou muito forte. E assim, Mad Max no espaço, é tipo... Tem uma cena de Mad Max no espaço, uma cena de 10 segundos de Mad Max no espaço. Pra mim isso é tipo a melhor coisa do mundo. Enfim, mas isso é, sei lá, o meu eu fanboy aqui. Uma coisa que, não sei, eu tô querendo desmoralizar de Astra, não sei se vocês já notaram. Você pega esses filmes todos de espaço que tem tido aí, Perdido em Marte, Gravidade, até Interestelar. Você acha que a Ad Astra fica na frente de algum desses? De Interestelar, com certeza. Pra mim não. Não, brincadeira. Não, mas... peraí, tá, ok, mas não era nem pra ter posto na lista, eu só tô, né... Não, mas... Mas é porque o normal, as pessoas vão falar, não fala de Interestelar, mas não fica na frente dos outros. Eu acho que não fica na frente dos outros. Então, tipo, é um filme que veio depois e não agregou tanto. Assim, na minha mente. Eu respeito sua opinião, entendeu? Mas, não, tô ligado. Né, sabe, eu tô querendo mostrar por que do meu critério de ser tão rigoroso com a Ad Astra, porque ele vem de uma carreira de 300 filmes de espaço, e aí ele só me acrescenta mais verde, em verde e azul na paleta. Então, tipo, não sei, eu esperava mais. A Ad Astra pra mim tá justamente nessa lista. É uma lista de polêmicos e que, tipo, é difícil da gente classificar ele justamente que ele fica bem mediano. E entra nesse critério que você falou. A gente não sabe a intenção da pessoa. Ad Astra é um filme grandioso. A intenção era ser grandioso. Só que ele é grandioso no visual. Mas a história que ele conta não é grandiosa. Ele não conseguiu alcançar a profundidade que ele queria, mesmo com tanto tempo de tela desperdiçado. Era engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, nunca. Por que vocês estão fazendo isso? Dani trouxe aqui pra gente Ad Astra como um filme que pra ele foi um filme muito bom esse ano. Você tem um aí na sua lista de filmes que te surpreenderam, que você acha que foram assim incríveis esse ano? Então, primeiro só, eu tava quietinho aqui ouvindo sobre o Ad Astra, porque eu sou bem fã do filme, na verdade. Eu acho ele muito, muito bom. Então, pra mim, é um dos que vai estar também. Quando tiver aí uma lista que deve acontecer em breve, ele deve estar lá no topo também. Mas tiveram outros filmes que eu gosto, e muitos brasileiros, principalmente. Pra mim, esse foi o ano de que, sei lá, quando for montar uns 20 em geral, deve ter pelo menos uns 5, 6, 7 brasileiros no meio. Filmes como Temporada, No Coração do Mundo, eu acho excepcionais, eu acho muito bons. E eu acho que não perdem em qualidade pra nenhum desses outros grandes que a gente discutiu. Obviamente tem uns que são mega produções de Hollywood com 200 milhões de dólares, mas acho que esses filmes brasileiros são muito bem adequados à história que eles querem contar, entendeu? A produção é adequada a isso. Então eu pensaria muito nesses filmes também que me marcaram demais. O No Coração do Mundo, eu sei que muita gente não viu, né, porque ele estreou num circuito mais restrito e tal, mas eu lembro que eu fui ver e eu tipo, sabe quando você fica vendo aquele filme e fala, cara, eu tô gostando muito desse filme, eu saí do filme, eu tava espantado com o quanto eu tinha gostado. Sabe quando você fica tipo assim, cara, como esse filme é bom, e aí passou 3 dias, eu tava pensando nele ainda, e pensando no sentido de, tipo, pensando nos personagens, o que é mais interessante, mais do que a história, do que a trama, é tipo, me conectando com os personagens, sabe, querendo, tipo,
rever esses personagens, sabe? Não sei, ele é muito, ele tem um carisma absurdo, esse filme, achei sensacional. É um dos que também, inclusive eu coloquei no 5º lugar, empatado com o Nós, na minha listinha aqui. Legal. É. Mas tem essa galera de Minas Gerais fazendo um cinema lindo. Temporada também é do mesmos, né, os mesmos amigos ali de Minas. 7 anos em Maio também. Enfim, tô falando de filmes que passaram num circuito menor, mas acho importante a gente lembrar deles, porque são filmaços. A gente pode falar, ninguém viu, mas não é por isso que eles deixam de ser bons, né? É porque o nosso circuito comercial não comporta esses filmes, infelizmente. Mas quem teve a oportunidade de ver, ou ainda de ver, sei lá, a temporada, tá nos streamings da vida, vejam porque vale a pena. Tem um filme nacional que eu achei bem interessante. Não sei se entraria na lista de melhores, assim. É porque a minha lista de melhores pode ir até os 50, até 20, não sei. Mas que não é excelente, não é de excelência, mas eu gostei muito da ideia e da proposta. Eu acho que teve aquele problema, assim, orçamento e falta meio de jeito, que foi o do Daniel com a menina do 3%, que ele é o cara que trabalha fazendo autópsia e ele consegue... O morto fala com ele. Acho que morto não fala, não é? É, morto, acho que é esse mesmo, eu não vi. Não fala. Assim, eu achei muito interessante, assim. Eu achei muito interessante a ideia que foi feita por trás do filme. Eu acho que chega no momento que a história meio que se perde do objetivo principal. Eu acho que, não sei, às vezes não tô querendo julgar todos os filmes brasileiros, mas tem muito filme brasileiro que eu acho que ele sente que tá pouca história, que é uma coisa que os americanos fazem ao contrário, não tem nada pra contar, eles ficam 2 horas não contando nada. Aí o cinema nacional tem uma história, uma parte legal pra contar, uma coisa interessante, e aí de repente ele começa a criar subplots pra poder tentar fazer com que o filme encorpe, e isso meio que perde o filme. Mas esse filme é bem legal. Se ele de repente tivesse uma outra versão, assim, mais, sei lá, focada, ele seria bem legal, um filme bem interessante mesmo, eu gostei desse filme. É interessante porque é um filme de gênero, né, um filme de terror, com o Daniel Oliveira, e ele tem essa pegada, tipo, voltada pro gênero, mas, assim, a gente tá falando de cinema brasileiro, e eu acho isso tão relevante da gente falar de um balanço geral do cinema e a gente lembrar do cinema nacional, porque em um ano que a gente tá vendo o cinema nacional ser completamente desmontado e tal, e sofrer muito, né, com tudo que tá sofrendo, a Ancine praticamente acabou, né? Tá aos pedaços e tal. E aí você tem esses filmes tão impactantes correndo em circuitos menores. E aí a gente tem 2 filmes que pra mim, pelo menos, entraram também na lista, que foi Bacurau e Vida Invisível, que são 2 filmes impressionantes, assim, em termos de qualidade. Bacurau se tornou um hino nacional esse ano, foi impressionante. Os 2 tiveram um impacto muito grande, com audiência bem mais... Acho que o Bacurau bem mais que a Vida Invisível em termos de audiência, mas é muito louco isso, tipo, são 2 que teriam tudo pra ter ficado num circuito menor como tantos, porque antes os que chegavam a grandes bilheterias eram as comédias típicas aí que têm sido lançadas. Isso é muito legal, e é bem isso mesmo, tipo, 2019 foi o melhor e o pior ano pro cinema nos últimos anos, né, tipo, então assim, dos últimos 10 anos, o melhor e o pior ano pro cinema brasileiro foi 2019, em sentidos diferentes, e é muito isso mesmo, e acho que qualquer pessoa que for fazer listas e pensar nas surpresas, acho que pelo menos Bacurau entra pra todo mundo, né, que foi um negócio que sacudiu, né? E Bacurau teve esse lance de ser um filme de um drama, né, ali de fantasia e tal. Ele é um filme que ele teve esse impacto muito grande, inclusive maior no sentido de quando você compara com A Vida Invisível, porque ele teve essa questão de ele surgir em um momento em que a gente vê essa ruptura, né, cultural, onde a gente vê essa polarização muito forte e pessoas brigando e, sabe, essa questão ideológica, sabe, tomando conta das discussões, e de repente quando você vai pro cinema assistir um filme nacional que tem toda essa pegada fantasiosa, mas que, sabe, ele tem uma questão ali de revolução, de movimento, de luta, de sobrevivência e tal, por isso que ele meio que se tornou um hino mesmo, né?
né? E vindo da mão do Kleber Mendonça Filho, do Juliano Dornelles e tal. Então é um filme que realmente impactou. E o que eu tenho observado, principalmente assim, as pessoas que estão começando, que estão consumindo filme nacional agora e tal, é justamente como o Bacurau entrou pro diálogo, né, familiar, assim, e ele se tornou quase que uma lição de casa, assim. Cara, você já assistiu o Bacurau? Você precisa assistir Bacurau, porque Bacurau é incrível, como que eles brincam com toda essa questão, e existe toda uma questão filosófica ali por trás e tal. Então, Bacurau e Vida Invisível, pra mim, foram dois filmes que realmente me surpreenderam muito esse ano. Foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, sem dúvida. É engraçado a gente fala, né? Foi o melhor e pior aí no cinema brasileiro, mas não é nenhuma ironia. Eu acho que é causa e consequência. Eu acho que é porque o cinema brasileiro tá tão bom, tão forte, sendo tão premiado, que daí a repressão é ainda maior. Entendeu? De ver que esse tipo de filmes progressistas, subversivos, como São Bacurau, Vida Invisível, estão representando o Brasil lá fora, vem uma vontade ainda maior de repreender esses filmes. Então, infelizmente, acho que é meio uma consequência, mas é isso, foi um dos anos mais premiados do cinema brasileiro. E a gente teve, de novo, 12 filmes brasileiros em Berlim. Então é por isso, a gente fica na torcida pra gente conseguir manter essa visibilidade fora, mesmo com o desmonte da Ancine. Não, é verdade mesmo. Só pra citar mais um brasileiro, que eu acho que muita gente elogiou, e eu fiquei meio... Tipo, pra mim não foi tudo isso, embora eu não tenha odiado, né? Gostei também. Foi o A Sombra do Pai. Que quando ele chegou, assim, ele impactou muita gente gostou muito dele. Tipo, eu entendo a força e o impacto dele, mas eu lembro que eu fiquei meio assim... Tá, não sei se me atingiu tanto assim, embora tenha temas interessantes e tal. Eu gosto da proposta dele, mas eu sinto que ele tem alguma coisa que falta nele, sabe? E aí pra mim, ele entra um pouco nesse debate, sabe? Do tipo, talvez, assim, não sei se ele foi considerado muito polêmico pra muita gente, mas pra mim foi um pouco nesse sentido de não gostei tanto e todo mundo elogiou muito, sabe? Assim. Só falar pra você, assim, nem foi polêmico, porque eu sou uma pessoa que não achei Bacurau e Parasite isso tudo. Então, eu acho que eu consigo ser mais polêmica nesse ponto. Eu achei Bacurau bem legal, mas eu achei que as pessoas, como sempre, exageram demais. Essa cultura do meu Deus, o filme da minha vida tá demais. Se for pra Bacurau, vai todo mundo botando plaquinha no Twitter e eu assim, tá bom. Aí quando você vai assistir depois do hype, não é isso tudo, gente. É igual Parasite, é só um filme contando história de pobre, e aí você não sabia que tinha coreano pobre, é isso mesmo? É por isso que você tá assustado? Parasite é o contrário de Bacurau, né? Na verdade, é um oposto do outro, mas conta a mesma história, que é a história do pobre tendo que lutar para sobreviver. Só que Parasite não tem nenhum subtexto, e as pessoas querem achar subtexto e fazer final explicado. E Bacurau, ele tenta um pouco ser uma distopia, mas é tudo muito claro. Na situação, a gente vive uma distopia atualmente, então tipo assim, pra gente aquilo Bacurau é terça-feira. Então, eu não consegui ver isso tudo, e assim, eu achei acertada a história de mandar o outro filme pro Oscar, porque eu acho que Bacurau é um filme que não ia ser compreendido lá fora. Tem coisas que não dá pra entender muito bem, se você não é brasileiro. Eu acho que Bacurau, na verdade, era um filme educacional para passar nas escolas das crianças, para poder ensinar as pessoas de que não existe branco no Brasil. Eu acho que essa foi a maior lição que Bacurau deu. Mostrar que você que mora no sul, no sudeste, você não é branco, porque você chama sua avó de nona, entendeu? E mora na Moca, meu. Então, para mim, são dois filmes que são bons, mas não são isso tudo, entendeu? Não, acho que tem elementos que pegaram muita gente, mas eu lembro que eu também saí do Parasita pensando assim, tipo, ele já tava com hype pra muita gente de melhor filme do ano, entendeu? Na verdade, quando eu vi, nem tanto, mas eu lembro que eu vi, gostei bastante, mas, tipo, não pirei o cabeção, né? E aí eu lembro que no podcast que a gente gravou aqui, eu fiquei muito batendo no ataque, gente, também não precisa ser o melhor filme do ano, sabe? Tipo, que isso me deu um pouco de ranço, tanto que ele não ficou como o meu melhor, mas eu considero ele um dos melhores, apesar de tudo, assim, eu particularmente gostei bastante. Ele pode ser o melhor da Coreia, não tem problema nenhum. Sim, ele pode ser, de repente, o melhor filme estrangeiro, tudo bem, mas melhor filme do ano, tipo, acho um pouco, sabe? Não, eu acho assim, ok ele ser pra algumas pessoas. Eu acho que não tem necessidade, ele quase que vira um selo que a pessoa, que parece que é necessário de ser dado, entendeu? Daí muita gente fica assim, não, ele definitivamente é o melhor filme do ano, ou é o melhor filme do ano até agora e tal, embora tenha saído comercialmente quase pro final do ano. Mas eu acho que é um pouco isso, tipo, vira quase que um
um selo que a pessoa sente a necessidade de dar e não precisa. Você não precisa definir qual é o melhor filme do ano desse jeito, assim. Sei lá, eu acho... Pra mim, irrita um pouco esses movimentos que se criam. Assim. Mas, calma aí, eu acho tão contraditório isso que vocês estão falando, porque, assim, se você tem um filme que você considera o melhor filme do ano, qual é o problema também de você falar que o filme é o melhor filme do ano? Não, então, mas é porque eu acho que o que irrita é que muita gente falou, entendeu? Se as pessoas não falassem 16 vezes durante o ano que esse é o melhor filme do ano, teve filme que foi lançado, Us, foi lançado em fevereiro, já era o melhor filme do ano. As pessoas nem sabiam como o ano ia acabar. A gente não sabia nem se ia estar vivo. Melhor filme do ano. Aí toda hora tem o melhor filme do ano. Toda hora tem o melhor filme do ano. E assim, se você pegar todos os outros filmes melhores do ano que as pessoas elegeram esse ano, Parasite é a história mais simples de todas. Eu discordo de você, porque você até falou assim, o Parasite não tem subtexto. Pra mim, ele tem muito subtexto. Pra mim tá claro o que ele quer dizer. Não, assim, mas é claro, mas todo filme é claro no que ele quer dizer. Todo filme ele tem um roteiro muito explícito qual é a história que ele quer contar. Agora, é justamente essa questão de como você vai interpretar ele ali, que de repente vai te dar ali outras camadas. Porque você pode assistir qualquer filme como, vou assistir um filme pra eu me entreter. E aí entra de novo naquela questão subjetiva que a gente estava falando, que é a questão de como que esse filme vai impactar você. Porque assim, mas aí, nossa, você ficou chocado porque na Coreia tem pobre e tal, mas a questão não é só essa, a questão é, ele debate também a questão do capitalismo, faz um movimento ali irônico, né, da questão do pobre no lugar do rico, ele faz todo um movimento ali, tipo, irônico também. Então, tipo, é um filme que tem subtexto. Pra mim não é um subtexto, pra mim tá claro que está acontecendo isso no filme, você entende? Eu não consigo ver que isso é um subtexto. O pobre no lugar do rico tá claro pra mim, tá? Isso tá acontecendo no filme na minha frente. E assim, o não ter subtexto não é um problema. Por exemplo, Us inventa de ter um subtexto, o subtexto suplanta o filme e ele não consegue contar a história principal. Ele tem um subtexto ótimo, mas ele não tem uma base de história. Então, não vejo problema nenhum. A questão é que a história do pobre e do versus rico, e que a questão de que o pobre acaba sendo o lobo do pobre às vezes, e que tudo que tá em Parasite eu já vi muitas vezes. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Não é uma coisa nova. Só é novo porque veio da Coreia. Assim, é isso que me incomoda um pouco. A genialidade que pedem por Parasite, que falam em Parasite, sendo que tem filmes nacionais que já fizeram isso. Sobre essa discussão sobre Parasita, por exemplo, acho que o problema é a gente achar que tem só uma maneira de ler, sabe? Ele tem subtexto ou não tem subtexto, eu já vi isso antes. A gente está debatendo muito o que o filme mostra e não como o filme mostra. Eu acho que é isso, a gente pode ter várias histórias que se passam no espaço e que são muito diferentes. Eu acho, por exemplo, a Ad Astra é muito diferente do Interestelar, do Gravidade, de 2001. Não acho que é a mesma coisa. Não acho que o Parasita é a mesma coisa que outros filmes que retratam pobres contra ricos, não, mas eu não disse que nenhum filme é igual ao outro. Eu disse que o tema já foi debatido. O tema pode ser debatido com vários vertentes. Mas os temas são... É isso que acontece. Você pega um tema e você vai puxar para uma vertente X, você vai falar de um jeito Y, você vai usar um subtexto ou não. Eu só acho que Parasite não é isso tudo que as pessoas acham que é. E eu acho que é um hype exagerado e vai ser um filme que vai ser esquecido daqui a algum tempo. Sobre essa questão dos hypes e tal, de já aparecer um filme e todo mundo achar que é o melhor filme do ano, eu entendo que canse. E muito fenômeno de rede social, onde fica muito estranho, precisa chamar atenção, mas ao mesmo tempo eu acho positivo que a gente ainda tenha pessoas falando, cara, corre pro cinema ver Bacurau, corre ver, porque esse filme é muito importante, é muito bom, porque a gente tá perdendo isso, a gente tá perdendo o cinema como evento, em que a pessoa precisa ir, precisa ver no cinema, precisa ser na sala. Então mesmo que tenha esse hype um pouco exagerado, marqueteiro demais, pelo menos a gente ainda tem filmes, poxa, um filme brasileiro passado no sertão, sem globais, com 700 mil espectadores, sabe? O pessoal correndo no cinema pra ver um filme sul-coreano. Que incrível, tipo, que bom. Então se vai ter um hype meio exagerado, pelo menos que seja assim, pra levar a galera pro cinema, pra não ser só uma coisa de, não preciso ver, eu vejo depois quando sair no celular em casa. Tipo, eu acho bom. For my next trick! I'm gonna fucking kill myself.
Eu queria saber da Érica, qual que foi o filme aí, ou que te encantou, ou que te decepcionou esse ano também, porque você falou aí, né, do Ad Astra, aí teve outros que você achou bom, mas teve algum outro, assim, que te chame a atenção, ou por positivo ou por negativo, né? Olha, esse ano tiveram 2 filmes, um meio do que do início do ano, eu não gritei o melhor filme do ano ainda, consegui segurar essa emoção. O primeiro é Rocketman. Eu não quis ver porque eu tava irritada com o Oscar do Rami Malek. E, assim, eu fiquei muito traumatizada. Eu sou uma pessoa que gosta de musicais. E aí eu falei assim, cara, vai vir um Elton John, vai ser outra passação de pano. E aí vai ser um saco, não vou aguentar, não sei o quê. Só que eu gosto mais de Elton John do que Queen. E acabei indo ver. E é um filme tão sensacional, tão incrível, tão bem coreografado, tão mágico e ao mesmo tempo verdadeiro, sabe? Cara, eu acho que houve uma entrega gigante de falar de suicídio, de falar de abuso, de falar de tantas coisas que normalmente as pessoas iam passar o pano, sabe? E encaixar tão bem as músicas que não precisavam ser na ordem cronológica, precisavam contar uma história. E eu achei tantos personagens bem feitos. Cara, eu achei um filme muito incrível. E cada vez que o Rocketman tocava no filme, eu ficava esperando assim, sabe? Era meio epifânico. Eu achei sensacional. E ele tem essa questão lúdica que acaba dando uma leveza pro filme, ao mesmo tempo em que ele consegue passar a mensagem ali de uma forma muito clara também, né? Então eu acho isso também incrível. O Rocketman é um dos filmes realmente desse ano que me surpreenderam muito. É um filme que, até hoje tá na minha playlist aqui de Spotify e tal, eu escuto o Rocketman. Não, e ele é o Ad Astra dos musicais, porque o visual dele é incrível. É incrível. Ele tem uma coisa teatral também, né? Muito interessante. Sim, e aí quando você pega as imagens do Elton John e verdadeiras e você vê, tem até algumas que passam no final do filme, cara, por incrível que pareça, é diferente, mas é igual. Não é tão forçado pro Ty parecer o Egerton, né? Parecer o Elton, não é tão forçado assim, eu não sinto que foi a mesma forçação do Rami Malek, mas ele consegue passar mais que o Elton John pra mim. É um filme incrível mesmo. E Brunão, e você, que mais que você trouxe de bom aí, ou de ruim? Vamos fazer um balanço aí também. Ainda entre os bons, tava lembrando de filmes que não dá pra esquecer. O Guerra Fria, a gente tava falando se desse ano ou do ano passado, né? Teoricamente de produção ele é de 2018, mas ele passou aqui em 2019, no começo do ano, eu acho lindíssimo, eu não sei se vocês viram. Sim. Esse é um que com certeza vai estar no topo pra mim, o Guerra Fria também. E agora tem esses filmes Netflix, né, que todo mundo fala, putz, como fica, mas eu adoro o Irlandês, eu acho um filmaço. Esse pra mim, com certeza, também é um dos melhores do ano. Não, filmaço com certeza é mesmo. Não, mas o Irlandês é um filme que me fez, quando eu tava vendo, eu falei, puta, realmente, sim, tudo bem que cada experiência é uma, eu também não quero ser o chato do tem que ver, não acho que tem que ver no cinema e tal, mas é o que me fez um pouco de falta, falei, putz, sabe assim, eu queria ter visto ele no cinema no sentido de me preparado e tal. E quando eu tava vendo, eu ficava nesse sentimento de, cara, isso tá foda, mas tipo, sabe assim, tá foda, mas eu tive que pausar umas vezes porque eu tava na minha casa, entendeu? E não no cinema. Então, esse fator é um fator que pesa, assim, sei lá, pra muita gente. Acho que tem muita gente que achou ele chato, achou ele isso, achou ele aquilo, muito por conta disso também. Porque, tipo, tá num ambiente que às vezes não permite, né, assim, você mergulhar totalmente e tal, né? Assim, eu acho que o Irlandês no cinema seria uma experiência pior do que uma na TV 4K da sua casa, se você tivesse uma TV 4K. Não sei se você tem, eu não tenho esse privilégio, infelizmente, porque, não sei, eu acho que o Irlandês pra mim se tornaria uma difícil. Eu acho que até pro público de hoje em dia, que é muito acelerado, né, eu acho que a experiência de ter ele na Netflix vai ajudar muito a disseminar quem é Martin Scorsese, para essa galera que nem sabe quem é, porque você vai ter possibilidade de ver ele em partes. Infelizmente, essa é a verdade, porque eu acho que no cinema só foi quem já era fã do Martin Scorsese. E quem conhece, e quem gosta do tema. Por mais que ele fale que era pra ver no iPad no máximo, eu acho que vai trazer um público novo pros filmes dele, estando na Netflix, entendeu? Mas não é muito doido que a gente ache bem absurdo ver 3 horas e meia de Irlandês no cinema e ache de boa ver 3 horas de Vingadores, ver 3 horas de Senhor dos Anéis, fazer maratona de série.
completamente diferente. O hype que você vai é diferente. Você vai no hype da zoeira. Você é uma experiência completamente diferente. O Irlandês é como você vê 2001 no cinema. Você tá indo pra uma parada que é pra você introjetar ali. É pra você entrar naquele mundo e ficar ali de boca calada durante 3h30. Cara, quando é um filme de ação, é diferente. Até quando você já tá cansado, alguém do seu lado vai falar assim, uhul, olha que apareceu, não sei o quê. E aí você vai indo, entendeu? Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é diferente. São experiências diferentes. E são experiências mais difíceis para as pessoas de hoje em dia. Um filme pra você ficar calado, prestar atenção e tentar entender uma história de uma vida inteira de um cara que não tem pirotecnia, Michael Bay explodindo bomba, não sei o quê, que é, infelizmente, o que bomba, né? Eu acho que é mais difícil para as pessoas ficarem sentadas 3h30 no cinema do que você ir ver Vingadores. Até porque Vingadores mesmo que eu fui ver, eu levantei várias vezes e tava nem aí. Até porque eu não tinha esse compromisso de entender a história. Então, já tava tudo mastigado. Eu podia levantar 1000 vezes e voltar. Eu tô falando questão de experiência. Não é ruim. Por exemplo, um filme que eu vou elogiar aqui é Doutor Sono, que eu achei incrível. Outro filme que, pra mim, foram os 2 filmes incríveis do ano, Rocketman e Doutor Sono. Tem gente que achou arrastado e chato. E o filme tem 2h20 e pouco. Então, tipo, eu não acho, eu entrei na experiência. Mas é bem isso, é reflexo dos nossos tempos por conta do tipo de atenção que muita gente consegue, né? Eu acho que é, inclusive, uma prática, sabe? Tipo, mas equivalente a meditar. Não equivalente, mas enfim. Tipo, quando as pessoas falam assim, eu vou meditar pra ver se eu consigo, né, ficar mais concentrado e tal, por conta dos dias de hoje, não deixa de ser uma prática interessante você ver um filme que requer essa introjeção que você falou. Mas eu mas eu farei uma outra comparação, diferente da do Bruno. Não é nem 3 horas vendo o Irlandês e 3 horas vendo Vingadores. Eu compararia com 3 horas vendo o Irlandês e 8 horas vendo qualquer série que as pessoas assistem hoje de maratona, né? As pessoas assistem maratonas de, tipo, uma temporada inteira num domingo. E é isso, é o tipo de ação, o tipo de, sabe assim, de gancho que tem na história da série e o quanto a pessoa tem, e o tipo de, a própria divisão episódica faz com que o nosso cérebro se acostume mais. O payoff é diferente. O payoff de uma série é completamente diferente. Sim. Então, a série, ela tem essa vantagem. Você vai ver, porque se tiver um gancho bom, é só você apertar próximo. Agora, o Irlandês é uma história inteira que você tem que acompanhar. Você, de preferência, sem parar. Então, é puxado. As pessoas mal conseguem ver série hoje em dia. Não, e eu acho ótimo. Acho ótimo terem feito um filme de 3h30. Acho ótima a duração dele. Acho ótimo o fato dele se estender dessa maneira, justamente por a gente ter esse tempo de tela como a gente tá falando aqui. Tipo, se hoje em dia as coisas estão muito aceleradas, eu acho incrível o cara chegar e colocar o pé no freio e falar, eu vou trazer pra vocês uma experiência diferente. E no streaming. E eu acho que o streaming que possibilita isso, porque talvez se fosse um estúdio de cinema comum, uma Warner da vida, que gosta de foder tudo, simplesmente ele teria mandado cortar 40 minutos na ilha de edição, 50 minutos na ilha de edição. Não sei, Érica, a gente tá falando de Martin Scorsese, a gente tá falando de Robert De Niro. Mas há quanto tempo ele não consegue fazer nada desse vulto, cara? A questão é essa. Não, ele é pesado no mercado. Ainda mais que ele é o próprio produtor também. Ele ia financiar, ele e o De Niro já pensaram em financiar o filme, já tava em vias de acontecer. Nossa, mas não ia ficar tão bom quanto tendo um financiamento ou outro tipo de financiamento, né? Isso a gente não consegue afirmar, né? Não, mas é engraçado, teve uma entrevista que ele deu pro Jimmy Kimmel, que ele citou, quando tava contando alguma história, dele falou assim, teve tal época, daí ele falou que tinha um projeto na época, ele falou assim, eu e o Denis, não, ele falou porque ele nunca tinha gravado com o Al Pacino, daí ele conta que teve uma época que ele quase teria feito um filme com o Al Pacino por causa de um projeto que ele tinha na época. Você era um projeto de um filme tal, não lembro agora qual. E daí ele fala assim, só que ninguém queria financiar. Aí o Jimmy Kimmel fala assim, a Netflix não existia naquela época, né? Ele fala, pois é. Daí, tipo, foi um filme que não foi feito. E é um pouco isso mesmo. Desculpa, rapidinho, sobre o Irlandês, a gente ainda fala muito sobre essa duração dele, mas a gente não para pra pensar que, no meu ponto de vista, pelo menos, o filme precisa desse tempo. Ele tem ação, ele tem história pra preencher 3h30, assim, e o ritmo é ágil.
a gente tem a impressão de que por ser 3 horas e meia ele vai ser arrastado, chato de ver, mas quando a gente senta, tem um monte de coisa acontecendo, os personagens se desenvolvem pra caramba, é uma montagem muito boa. Então tem filmes que podem ser muito mais curtos, mas a gente tem a impressão de que eles sejam mais difíceis de assistir, porque às vezes eles têm um ritmo mais dilatado, não é o caso do Irlandês. Mas realmente, é igual o Dr. Sono, eu acho que o tempo que precisa pra maturar os personagens, eu acho que é necessário ter 3 horas e 30, eu não acho grande. Eu tô falando da questão do público atual, entendeu? Não, também acho. Mas veja, a gente tem a Netflix e ela faz parte do público atual. O filme estar na Netflix é uma fatia dessa atualidade. Então, assim, ele tá funcionando e ele foi muito bem visto. A Netflix brigou com os cinemas porque existia uma briga interna lá de quantas salas esse filme ia ocupar, porque a Netflix ela não queria deixar o filme exposto no cinema há muito tempo. E por quanto tempo, né? Exato, e porque a Netflix queria jogar dentro do streaming dela. Então ela, não, quero jogar aqui. E o filme tá sendo muito bem aceito, entendeu? Então, assim, quando a gente tá falando de público atual, a gente tá vendo que o público atual conhece sim o Scorsese, o público atual que tem assinatura na Netflix tá indo assistir ele, e o cara que tem esse peso dentro do mercado, é pesada a palavra dele, entendeu? Então, assim, quando eu vejo isso, esse direcionamento que ele vai dando e o fato dele ter colocado o filme dentro de uma plataforma de streaming e tal, além de irônico, além de ir contra o fluxo, ainda foi um grande acerto, porque justamente ele conseguiu trazer, inclusive, a discussão para dentro do filme dele. E isso tá funcionando muito bem. Então, eu acho o Irlandês, também para mim foi um dos filmes esse ano que, assim, para mim foi um dos grandes filmes esse ano, justamente porque, além de todas essas questões, essa questão do desenvolvimento de personagem, como ele faz no filme, eu acho uma coisa assim, tipo, muito bem feita, é muito bem construída, todo o desenvolvimento. E a atuação de todos eles, pra mim, é primorosa. E tem aquilo que o Fernando falou lá no podcast que a gente gravou, né, sobre o Irlandês, que é do tipo assim, é um pouco cansativo você ficar 3 horas e meia lá sentado assistindo, mas é como o personagem se sente no fim da vida dele. Então tem tudo a ver, né? Também, tem esse fator, né? Também. Sabe assim, é um fator importante você ficar esse tempo longo sentado vendo aquela história, porque é o sentimento que a vida do protagonista traz. Ele é um cara cansado, ele é um cara que chegou no final da vida, sabe assim, meu Deus, não aguento mais, entendeu? E é um pouco disso também, então tem esse fator. Agora, a Erika falou do Dr. Sono, né? Dr. Sono foi um filme que a gente aqui pensou, pô, vamos fazer um podcast sobre ele, não vamos, não sei o que. Daí, tipo, por conta da agenda, que, tipo, tava encavalando tantas discussões, tanta coisa que a gente queria falar, no fim a gente não acabou gravando. Mas foi um filme que a gente foi assistir no cinema e tal, e realmente é um filme que, tipo, que surpreende muito. Surpreende por conta da forma como ele é montado, que ele passa por um terror, ao mesmo tempo ele vai pro suspense, ele brinca, né, com essas coisas, ao mesmo tempo tem uma coisa ali de ação, de divertimento ali também e tal. É um filme que ele tem um mix de sentimentos, assim, muito interessante. E eu acho que, inclusive, o fato deles fazerem essa conexão, né, com o Iluminado, tornou o filme ainda mais curioso, assim, porque, pô, ele tinha um certo ceticismo ao redor dele, justamente porque, pô, vão mexer com um filme que é um ícone, né, dos anos 80, 70 e tal, e aí, pô, vão mexer com esse filme, e aí, como é que vai ser? Será que vão trazer uma história que seja similar, ou seja próxima, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido? E aí Dr. Sono chega com uma pegada muito diferente. Inclusive, eu acho que o filme, os pontos mais baixos dele é justamente quando ele se aprofunda mais na parte do Iluminado, porque até ali, o começo dele, todo o desenvolvimento dele ali, eu acho muito legal. E é um filme que você fica assistindo ele na ponta da cadeira, assim. Ele prende sua atenção de uma maneira singular, assim. Eu gosto do Dr. Sono porque, assim, ele faz esse papel de apresentar para as gerações mais novas e tal, então, querendo ou não, muita dessa molecada que tá indo no cinema vai ver e vai falar assim, deixa eu ver, então, esse Iluminado aí e tudo mais. Não deixa de ter esse papel importante de reapresentar, né, de apresentar uma obra mais antiga, permitir que mais pessoas conheçam, mas ele revisita o Iluminado sem jamais
copiar ou, sabe assim, aquela ele coisa não falsa, tem medo forçada. de meter a mão no Iluminado. E ele faz com tanto respeito, ele não estraga nem um pouco e ainda permite que o filme seja um filme solo, né, assim, pra quem não viu, Iluminado e tal. Então acho que ele é bem interessante nesse sentido. Demais estraga também o filme. Um filme que é uma sequência ou algo que é ligado a um outro filme, às vezes o respeito demais estraga o filme. E eu acho que ele foi desrespeitoso bastante com as duas obras, com o Iluminado do Kubrick, com o Iluminado do King e com o Dr. Sono. Ele conseguiu desrespeitar as três obras e fazer uma obra muito boa. O Iluminado é o que as pessoas têm na cabeça quando eles pensam do Kubrick, é o que as pessoas têm na mente. Então, por mais que ele estivesse adaptando o livro do Dr. Sono, que é do King, ele tinha que visitar o Overlook, sim. Ele tinha que mexer nas coisas do Kubrick, porque o nosso imaginário, até de quem não gosta do filme do Kubrick, ficou aquele hotel. Ficou, aquela marca ficou pra sempre. Quando a gente releu Iluminado, mesmo quem não gosta do filme, a gente vê o Jack Nixon, a gente vê o Danny daquele jeito, a gente vê o hotel daquele jeito. Não, o Iluminado é um filme do Kubrick, não é uma adaptação do Stephen King, né? Por não à toa que o Stephen King odeia, né, a adaptação. Mas como você... Então, como filme do Kubrick, ok. Mas a adaptação realmente é problemática. Cara, eu achei... Assim, eu fiquei toda arrepiada, eu realmente fiquei na ponta da cadeira também, e eu só ficava assim, cara, eu preciso de mais meia hora desse filme, porque que já acabou. E o mais legal de tudo é que a vilã é incrível, ela não é caricata, ela tem uma força e ela tem um propósito que você entende, o que hoje em dia tá muito difícil ter vilão com propósito. E os antagonistas da vilã, que são os mocinhos, são também muito bons. Tem uma pessoa enfraquecida e quebrada, mas tem uma pessoa que é o que a Fênix Negra não foi no filme da Fênix Negra, né? Uhum. Que é assim, eu acredito, eu sou poderosa, pô, eu vou fazer, vai acontecer. Não vou ficar aqui me fazendo de boba. Entendeu? Exatamente. A personagem é incrível mesmo. É realmente muito, muito legal esse filme. It's just, it's been a rough few weeks, Murray. Ever since I killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. A gente tem tanto filme, né, esse ano que saiu, tanta coisa legal que saiu e tal, né, coisas ruins também que saíram. Mas, por exemplo, ali na parte de super-heróis, né, que a gente teve, que é geralmente uma coisa que leva muita gente pro cinema e tal, a gente teve Capitã Marvel, a gente teve Vidro, a gente teve Shazam, a gente teve o próprio Vingadores, né? Teve Coringa, teve tantos filmes aí de super-heróis que chegaram, tomaram conta das telas de cinema e tal. Obviamente que Vingadores talvez tenha sido um dos grandes filmes de super-heróis justamente por fechar uma linha, né? E reunir também novamente todos aqueles heróis e tal, dar um ponto final nessa fase da Marvel e levou muita gente pro cinema, recorde de bilheteria e tudo mais. E é um filme que tá no coração principalmente dos nerds aí, da galerinha da cultura pop, geek e tudo mais. Mas acho que eles fecharam bem, assim, não é né, tipo, o melhor filme do mundo, nada. Mas eu achei que fecharam muito bem, assim, foi um dos... Comparado, inclusive, até com os anteriores, ele foi melhor, eu acho. E até por não ter... Ou no caso do Vingadores Ultimato, acho que até por não ter tido medo de dar aquela acalmada, de focar no drama um pouco, né, pelo menos por um tempo. Uhum. Então eu achei que foi melhor que os Vingadores anteriores, né, especificamente dos Vingadores. Tipo, foi um bom evento, né, no sentido de cinema evento, que todo mundo faz e tal. Foi, assim, fez jus ao evento que ele se propunha a ser, assim. Acho que... dentro desses filmes de super-herói, eu não acho que tenha tido nenhum, assim, que foi um desastre, sabe? Eu acho que, tipo, todos cumpriram bem. O próprio Vidro, né, que é um filme que o Shyamalan, tipo, chegou pra completar também a trilogia dele e tal. É um filme que tem lá seus problemas, mas mesmo assim completa bem também, né, a sua trilogia e tal, fecha ali. São filmes que
no mínimo tiveram, sabe, foram na média ali, sabe? Foram medíocres. Exatamente isso. Todos os filmes de herói desse ano, pra mim, foram medíocres. Foram na média. As pessoas acham que medíocre é ofensa, mas na média é medíocre. Exato. Mas eu acho que, assim, no caso do Vidro e do... Até você colocar um outro que não é de super-herói, mas é... Vidro me ofendeu. O Vidro não foi medíocre, o Vidro foi ruim. Não, então, eu particularmente não odiei, mas também não amei, não tô dizendo que nossa, mas tipo, eu particularmente não odiei tanto quanto tanta gente odiou, que ficou, né, que nem você falou que achou horrível, eu não achei, mas também não achei maravilhoso. Pensando aqui, eu vejo o Vidro de uma maneira um pouco diferente dos outros, porque ele não é baseado num herói dos quadrinhos conhecido, que o pessoal leu durante décadas, enfim, ele é um herói que foi criado ali pelo próprio Shyamalan para essa franquia específica, que é bem diferente das Capitã Marvel, que já tinham uma história por trás, né? Sim. Acho que a gente sempre tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que ele tinha que ter tratado com mais carinho, então, né? Já que era algo dele. Não sei, parecia que no final os personagens eram de outra pessoa, ele só tava cumprindo tabela, só no diretor. Eu não tenho Porque eu achei bem ruim o final que ele deu, bem ruim. É que Shyamalan, né, Bruno, ele tá numa fase assim que tá difícil de recuperar, né? Mas ele pelo menos tá tentando fazer umas coisas diferentes, né? Teve aquele A Visita, que foi também meio pauta, umas coisas diferentes. Mas o que eu acho sobre o super-herói esse ano é que, assim, a gente não teve nenhum grande desastre. É isso aqui, assim, mesmo financeiro, que é o que foi o Esquadrão Suicida, o Quarteto Fantástico. Não teve nenhum desses casos de filmes que se tinha uma expectativa bombástica e que a gente tinha filmes de expectativa mediana que tiveram um resultado mediano, tipo Shazam. Então, em termos de sucesso comercial, acho que os filmes meio que cumpriram as expectativas. Mesmo do Vingadores, que a expectativa era altíssima e ele cumpriu exatamente o que se esperava dele também. Eu acho o Vidro de todos esses filmes de heróis, assim, então eu acho o Vidro realmente ele tá abaixo dos outros. Aí a gente tem uma faixa mediana ali, né, que é Capitã Marvel, Shazam, uma faixa Então, o Shazam mediana. Eu acho que é uma faixa mediana pra boa, ele tem um lado legal que é o fato dele não se levar a sério, dele se permitir ser mediano, dele, sabe assim, ser divertido e despretensioso e tal. Eu acho que eu particularmente colocaria o Shazam um pouquinho acima por conta disso, assim. Ele é um filme, tipo, que tá lá pra ser uma sessão da tarde mesmo e tá tudo bem, sabe? Ele não tá com outras pretensões, pelo menos foi como eu vi. E acho que o que mais foi ousado nesse sentido, acabou dando certo, foi o Coringa, né? Que dos filmes foi o único que a gente pode dizer que, tipo, não seguiu uma receita pronta, né, como a maioria, né, e aí, só que ele chegou e bombou pra caralho, né, tipo, mandou muito bem, porque, assim, deu super certo em vários aspectos, eu particularmente gostei também muito do filme, né, então... Posso contar um segredo pra vocês? Sabe por que eu acho que o Coringa ficou fora da caixinha? Porque eu acho que ele não era um filme do Coringa. Só que aí falaram assim, Todd Phillips, a gente precisa de um filme do Coringa. Se você fizer esse personagem Joãozinho virar o Coringa, você vai ganhar verba pra fazer o seu filme. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não acho. Não, eu acho que assim... Eu acho que é o filme do personagem. Eu acho que aquele filme poderia ser com outro personagem que não fosse o Coringa. Mas não é. E talvez seria até melhor, porque ele teria mais liberdade pra fazer certas coisas. Eu não acho o filme assim, meu Deus do céu, essa coisa. Eu acho um filme muito bom de vilão. Eu acho que é um filme que é um pouco meio problemático, porque o Todd Phillips tá mexendo numa área que ele meio que não entende muito bem. E não é que eu tô falando que ele fez o filme com uma proposta maligna e tal, mas eu acho que ele às vezes se perde um pouco no que ele tá fazendo e deixa coisas ficarem meio subentendidas e outras coisas ele esclarece demais. E assim, pra mim aquilo foi um tributo ao Martin Scorsese. Então por isso pra mim eu tava vendo o Travis Bickle ali. Tipo, poderia ser o Travis Bickle. Mas eu acho que eu penso assim, tipo, se é pra fazer filmes baseados em histórias em quadrinhos de super-heróis, super-vilões, porque é o que vai dar dinheiro, que seja com esse tipo de transformação, sabe? Com coisas muito diferentes e mais autorais e que seja homenagem a grandes diretores. Eu não vejo problema nenhum saindo um filme bom. E aí eu acho legal. Essa liberdade de fazer, porque ela não conseguiu formar o universo. Então eu acho que a DC tinha que partir mesmo pra isso, fazer filme solo de pessoas determinar. Tipo, vamos pegar aqui, sei lá, o Seu Frio, vamos pegar aqui o Lex Luthor e mostrar a história desse cara, entendeu? Eu acho que seria muito mais interessante, de repente, você ver uma coisa que você nunca viu nos quadrinhos,
desses personagens do que continuar tentando do jeito que eles estão tentando, entendeu? Eu acho que o Coringa tem esse mérito. E eu acho que é uma coisa legal de repente, até novos diretores conseguirem fazer um filme, entre aspas, de arte, mas com um personagem que te dá um respaldo pra você usar dinheiro, entendeu? Também acho, exatamente. Acho que é uma combinação. Pra mim, Coringa tá entre os melhores filmes que eu assisti esse ano, assim. Fiquei completamente encantado por esse filme e mexeu comigo também, assim, profundamente. Depois ainda que a gente gravou o podcast, né, analisando toda a parte da figura do palhaço também, ele ganhou pra mim uma profundidade, assim, uma questão, até toda a parte de questão estética ali, que me encanta. E pra mim, um dos grandes charmes do filme é justamente eles terem colocado toda essa questão de desenvolvimento de personagem numa roupagem de super-herói, né? Tipo, encaixar isso com um vilão tão conhecido, um antagonista ali, tipo, tão forte do Batman e tal, e isso, tipo, chamar tanto atenção. Então, pra mim é um filme que ele tem tudo ali, todos os ingredientes que me encantam no cinema ele tem toda a parte técnica dele, eu acho fantástica, toda a parte de estruturação do personagem pra mim também é incrível. E aí a gente tá falando aqui de super-heróis, né? A gente comentou aqui sobre super-heróis, mas assim, a gente teve o chamado penúltimo filme aí, né, do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que foi um filme também bem discutido, né, principalmente por, de novo, o Tarantino ir beliscar a história ali e distorcer ela, voltando para uma realidade que ele consegue ver ali, e fazendo homenagens de uma maneira tão simpática, né, com a figura lá da Tade, né, que sofreu aquela violência toda e tal. Então é interessante também da gente ver que esse ano a gente teve mais esse filme do Tarantino e que pode ser que em 2020 a gente chegue aí no tal do último filme do Tarantino. Você acredita nesse final de carreira de diretor do Tarantino, Bruno? Eu acho difícil porque o Tarantino, acho que ele é um dos melhores marqueteiros, diretores marqueteiros também. Ele consegue. É o Sermano dos cineastas, né? Tá sempre acabando de ele sabe fazer as pessoas falarem sobre ele. Eu tinha inclusive uma amiga que tinha feito uma pesquisa, uma tese sobre ele, e não era tanto sobre os filmes, mas era sobre a maneira como ele apresentava os filmes. E ela percebeu que ele apresentava os mesmos filmes de maneira diferente se tivesse nos Estados Unidos, na França. Enfim, ele é muito inteligente nesse sentido, como Lars von Trier, mas acho que ele ainda mais de saber fazer o marketing em cima dele. Então, acho que umas 2 semanas atrás ele ainda tinha praticamente confirmado o filme do Star Trek, que ele sempre falou no filme do Star Trek. Daí agora, ontem, ele já voltou a falar que acha que não vai acontecer. Depois ele dá um toque de novo no Kill Bill 3. Então, assim, ele sempre tem uma porção de projetos na manga. Ele vai lançar, ele vai tentar financiar. O próximo que aparecer vai ser o que ele vai fazer. Mas eu não duvido, ele é um cara extremamente vaidoso, que vive também pelos prêmios que dão. Ele faz muita questão de tudo isso. E se tiver oportunidade ainda de ser reconhecido, de ser premiado, de estar em festivais, encontrar alguém que financia esses projetos dos sonhos dele, eu não duvido que ele faça mais alguns ainda. E tem uma coisa interessante que a gente dá pra pensar, que assim, talvez ele esteja vendo a possibilidade de fazer séries, né? Como muitos grandes cineastas têm enveredado pra TV, né? De repente ele tá falando isso pra poder depois começar a dirigir série, né? Minissérie, sei lá. Também não deixa de ser um caminho legal pra ele ir, né? Se ele quiser. Mas assim, perguntando pra vocês que são cinéfilos, que têm aí anos de curso, vocês não acham que a editora dele ter morrido prejudicou muito o Tarantino? Eu sinto que desde os 8 Odiados, o Tarantino vem meio que se mostrando uma pessoa meio, como direi, mais irracível, pode ser? Eu entendo Bastardos Inglórios, tem tudo a ver, mas do jeito que ele faz em Once Upon a Time in Hollywood, na verdade, ele tá homenageando mais Hollywood, meio que naquela busca do Oscar, né? Porque quem puxa o saco de Hollywood sempre ganha Oscar, mas ele meio que se perdeu no que ele vendeu pra gente, que era a história da Sharon Tate. E ainda por cima, a parte da Sharon Tate ainda teve coisas que foram incluídas depois, porque quando ele exibiu em Cannes, um cara falou que, tipo assim, cadê a Sharon Tate no filme? Então, eu não sei, eu acho que o Tarantino às vezes se perde meio na fotografia dos pés. Eu achei o Once Upon a Time in Hollywood meio episódico. Quando você falou a questão da série, eu achei o filme episódico. Eu achei que tem vários momentos, assim, que vão acontecendo coisas, momentos
pá, 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 pá. Não achei tão fluido como era antes. Não sei, é uma impressão que eu tive. Pra mim isso não é pior. É diferente, eu entendo, acho que se a gente pegar e analisar os filmes, né, com a editora anterior e tal, e as edições dos filmes mais recentes, com certeza a gente vai ver diferenças e tal. Mas pra mim não é pior. Inclusive, você falou dos Oito Odiados, eu adoro os Oito Odiados, é um dos meus preferidos do Tarantino. Eu particularmente, gostei muito do Era Uma Vez em Hollywood e acho que tem um pouco, tem um sentido dele ser episódico, sabe? Eu vi como uma coisa positiva pra mim, sabe? Ele é episódico porque ele, sabe, assim, se propõe a ter esses episódios mesmo. E o Tarantino é episódico, né? Muitos dos filmes dele são mesmo separados, inclusive com títulos de episódios. Então acho que faz sentido e pra mim não foi um problema, entendeu? Não, eu concordo que, assim, eu acho que de fato o ritmo dos filmes dele mudou bastante com Os Oito Odiados e com Era Uma Vez em Hollywood agora, que vem também da mudança de editora, mas eu acho que tem uma vontade do próprio Tarantino de ser reconhecido como grande autor, sabe? Ele sempre era o jovem terrível que coloca cenas sangrentas e muito divertidas de luta, e ele sempre ficou um pouco limitado a isso. Eu acho que ele quis provar também que ele é capaz de fazer longos diálogos muito bem dirigidos e construção de personagens só baseado na sugestão, que é algo mais próximo do drama, que é mais o caso ou das comédias mais sutis, e que a gente costuma valorizar nos autores. Então eu acho que tem um processo dele de querer ser percebido como um diretor mais maduro também. Uhum. Ou talvez seja realmente ele um pouco mais maduro nesse sentido, e que daí soa como... No caso pra Erika, é justamente essa coisa que ela falou, nossa, não sei, parece que ele perdeu a mão em alguma coisa, porque realmente que rola um estranhamento, e acho que é natural mesmo, né? Uhum. Até uma vez a gente tava comentou alguma coisa sobre isso, e teve gente que falou assim, é um filme menos Tarantino do Tarantino, daí até o Heineken, né, patrão aqui do Cinemação e já gravou com a gente, ele comentou, ele falou, quem somos nós pra dizer pro Tarantino o que ele é, né? Se ele fez, é ele. Talvez não seja o ele anterior, seja o ele de agora, né? Então é um pouco isso mesmo, assim, essa coisa pra que muita gente debate, que faz parte, né, da gente debater, ficar apontando essas coisas, porque faz parte também até da nossa própria forma de compreender, né, tudo isso. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark, begging for scraps. The way I see it, you and I are exactly the same. We both want to find a way out. Esse ano a gente teve animações também, né, chegando no cinema. Uma delas foi Toy Story 4, que gerava uma certa dúvida, porque Toy Story 3 tinha terminado tão bem. Aí o pessoal, nossa, o que será que vai acontecer com Toy Story 4? E a gente teve também, pra mim, uma das melhores animações que a gente teve aí nos últimos tempos, que também foi Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Uma animação com uma estética totalmente diferente. Que entra no debate do tecido do ano passado, né? Que já ganhou o Oscar, inclusive. Exatamente. E que chegou aqui atrasado, né? Mas enfim. Eu acho que desses grandes filmes, assim, que acabaram chegando ao cinema, a gente tem muita coisa bacana que chegou, como eu falei, né? Muita coisa ruim. Tivemos Godzilla esse ano, X-Men Fênix Negra, tanta coisa. Que isso, filmaço desse. Hellboy. Coisas assim que realmente... Que realmente, sério, que quando vocês viram o trailer do Hellboy, vocês acharam que aquilo ia ser bom? Caraca, no trailer dava pra ver que tava mal feito. E no trailer eles capricham mais, né? Dão aquela enfeitada, porque são só 30 segundos, né, de imagem do Hellboy. Cara, já tava... A mão dele parecia que ele tava arrastando um carrinho de compra, que não era um braço, era um carrinho de compra. Muito estranho, realmente. Agora eu queria saber se tem algum mais que vocês queiram ressaltar, né? Rafael, a gente precisa reconhecer o elefante na sala, ou melhor, o leão na sala. Porque o Rei Leão... Rei Leão. A gente brigou sobre o Rei Leão e eu continuo com a minha opinião. O Rei Leão é um filme sem alma, que não tem... ele é desnecessário.
Pronto, acabou. Mulan vem aí pra poder se juntar a Rei Leão, hein? Tô avisando. Não, Mulan eu tenho experiência. Até o Aladdin eu acho que tem um mínimo de novidade, sabe? Você fala, não, tá, apresentou alguma novidade, trouxe algo diferente. Mas o Rei Leão pra mim é muito, tipo... Sei lá, eu fiquei muito decepcionado. Eu vi, quando ele vê assim, Simba, estou decepcionado com você. Eu olhei e falei assim, este leão não está decepcionado. Eu falei assim, não, mas faz sentido, porque leões de verdade, como ele se propõe a ser, não sente decepção. Então essa história não faz o menor sentido. Ela faz sentido numa animação maravilhosa de 94. E não nesse filme aí que saiu esse ano. A nossa discussão foi justamente nessa questão, né, de não trazer nada de novo e tal, e justamente do que o diretor quis fazer. Foi essa discussão que a gente teve. E se o Dani tem essa opinião dele até hoje, eu também tenho a minha, que eu acho que o Rei Leão cumpre lá o que o diretor quis montar com aquele filme. Então, se ele cumpriu com o propósito dele, eu não tenho essa coragem que o Dani tem de falar que ele não trouxe nada de novo, principalmente quando um filme é todo feito em animação, com milhares de pessoas trabalhando ali e tal. Eu acho isso até um desrespeito. Não, tecnicamente ele é excelente e obviamente que eu acho maravilhoso o trabalho das pessoas que fizeram tudo aquilo. Pois é, mas então, o que eu tô dizendo aqui, artisticamente falando, eu não vejo propósito nesse filme, entendeu? Artisticamente falando, ele tem o visual, né, dele ali, que é uma coisa nova. Então é justamente essa discussão que a gente teve sobre o Rei Leão. Assim, entrando no meio termo entre vocês dois, eu acho que a gente viu Mowgli, a gente sabia o que Jon Favreau tinha feito, então meio que eu não esperava nada muito diferente. O que ele se propôs foi serem animais mais parecidos com a realidade possível. Então, o que ele quis fazer, eu acho que foi feito. E eu acho que se ele tivesse mudado alguma coisa a mais, além de todo o visual que ele já tinha mudado, aí ia dar morte no cinema. Porque ia ser outro filme. E não ia ser Rei Leão. É o que tá acontecendo com a Mulan. A Mulan é uma mulher, uma robô que luta de China medieval que a gente tem na Netflix, que a gente vê na Band. Tipo, e não tem mais música, não tem mais Mushu. Porque ofende, não ofendia ninguém. Eu já vi vários chineses e descendentes que falavam que Mulan mudou a vida deles, sabe? Então, eu acho muito problemático isso, de mudar, de não trazer nada novo. Eu acho que ele fez o certo. A proposta dele era trazer a mesma coisa com uma cara diferente. Isso. Se ele muda as músicas, se ele acaba com as músicas, vira Mulan, que não vai ter música, não vai ter nada, é uma bruxa, não tem nenhum personagem do filme original, só a Mulan. Tipo, aí eu acho que realmente não tem necessidade de existir, porque não é um remake, é qualquer coisa, sabe? Tipo assim, cara, eu não tava esperando nada muito diferente do que foi. Bicho é isso, né? Infelizmente. É que a gente vê muitos bichinhos animados, tipo, bebês que falam essas coisas, e a gente tava com essa ideia de que, vai ser igual. E a proposta dele nunca foi essa, e a gente viu isso no trailer. Exato. O filme já estava anunciado como ele seria desenhado e tal, então realmente eu acho que criaram essa expectativa, daí tem toda a questão de mas a expressão, mas ele não queria dar expressão porque ele queria fazer essa coisa ultra realista. Então, se o cara queria fazer, ele fez, e todo mundo tá falando, sim, era ultra realista, eu acho que ele foi muito bem sucedido naquilo que ele queria fazer. É realmente uma discussão, Rei Leão vai ser uma discussão eterna, não adianta. Porque, enfim, mas tudo bem. Tem algum outro filme que vocês queiram trazer, fora esse, que a gente já tirou ele foi da sala, resolvemos esse problema? Bruno, tem algum mais? Dumbo também? Sobre as animações, a gente sempre pensa muito nas grandes, pensa no Toy Story 4, no Rei Leão e tal, mas eu não sei se vocês viram o Klaus. Eu assisti, cara. Eu acho lindíssima, cara. Lindíssima. Tinha uma animação ousada, corajosa pra caramba, de meio que recriar o conto do Natal de maneira laica, de maneira bem mais progressista socialmente. Eu acho o filme muito bem feito e interessantíssimo. Não sei se o pessoal ia ter coragem de bancar um filme desse em premiações e tudo mais, mas pra quem estiver procurando uma animação um pouco diferente, que não seja só a mesma história que a gente já viu contada, como todas as novas versões agora, eu acho que Klaus é uma ótima pedida. Concordo plenamente. E teve o ponto de vista... Eu não assisti ainda, mas eu vou ver. Teve um ponto de vista que eu achei uma coisa interessante. Não sei se ainda tá, mas a Netflix lançou ele, no YouTube, gratuitamente pra qualquer pessoa, né? Assistir.
Tipo, mesmo que não assine a Netflix. E que eu achei não deixa de ser uma jogada interessante, do tipo, pra chamar mais assinantes, né? Para as pessoas assistirem, pra quem não assina tal, assistir e falar, poxa, né? Tipo, vou assinar lá e tal. De repente, não sei se deu certo, né? Mas... Não, Klaus é belíssimo mesmo, é uma ótima lembrança essa, Bruno, porque realmente ele tem, além de toda a parte estética, essa questão de reconstruir a história do Papai Noel, cara, é incrível como ele vai construindo um mito e aí ele vai desmontando aquilo, né? É muito, muito interessante esse trabalho de construção e desconstrução que ele faz ao mesmo tempo. É realmente belíssimo. Érica, tem mais algum aí pra você fechar? Então, na verdade tem uma menção desonrosa, que é It 2, né? Sono Eterno. Tipo... Era um ótimo slogan pra Sono Eterno. Porque pra que trazer de novo essas crianças, gente? Por que não contou a história do... que não tinha no livro a história dos adultos, não tem... Tem história assim, gente. Não precisava reviver a mesma coisa. Não precisava. E tem aí o História de Casamento que eu não vi, mas eu tô só citando porque tá mó badalado aí. Vários Oscars, vários Grammy, vários Emmy. Maravilhoso. E um que eu vi eu gostei muito e não tá tão hypado assim, que também é da Netflix, que o História de Casamento é da Netflix, que é Meu Nome é Dolomite, que eu gostei muito. Eu achei muito legal, porque eu sou, assim... Eu gosto de Blaxploitation e o filme foi muito divertido. O Ed Murphy tá sensacional. O Wesley Snipes tá incrível. É verdade. É muito divertido e ao mesmo tempo não é passar pano, tipo... não pode falar que ele falava palavrão. Não, ele falava palavrão. Ele tá fazendo isso por dinheiro. Ele não tá fazendo porque ele gostava. Ele não queria falar palavrão, mas quando ele viu que vendia palavrão, é palavrão que ele vai usar. E é a chance daquele negro brilhar e ele puxar outras pessoas junto com ele, sabe? É muito legal ver como é que acontece, assim, toda a história do Dolomite, apesar dela ser, com certeza, muito ficcional, né? E eu achei muito legal, muito divertido, despretensioso e, ao mesmo tempo, uma coisa que chama atenção. Eu achei muito interessante, assim. Dolomite ficou no meu coração, assim. É verdade, ótima lembrança também, um filmaço também na Netflix. Olha isso, várias recomendações, né, Netflix tais aqui. Pensar as 40 coisas ruins que a Netflix lançou, né? Exatamente, ignora. Me leva, não aguento mais. Mas serviu ao propósito, né? São filmes que servem ao seu propósito. É sério, que é fazer as pessoas se ocuparem assistindo e às vezes muitos deles são, por pior que sejam, atraem novos assinantes, que é o que a Netflix quer, né? Então, só pra citar dois, Rafa, só pra citar mesmo, assim, sabe? Tipo, um que eu acho que vale muito a pena lembrar e quem não viu, que se puder ver e conseguir ver, que é o Dor e Glória, do Almodóvar, que deve, inclusive, assim, acho que ele vai ficar entre ele e Parasita pra ganhar o Oscar de filme internacional, mas é muito bonito, eu achei lindo o filme e tal. E o Turma da Mônica Laços, né, que a gente não citou aqui, que acho que é uma lembrança importante do cinema brasileiro, porque também não deixa de ser um ponto importante, né, do ano, assim, e um filme bem bacana, que eu gostei bastante. É isso aí. Muito bem, como a gente falou, a intenção não era fazer uma listagem e tal, top 1, top 2, a intenção era realmente esse bate-papo. Então você que tá aí ouvindo a gente e quiser mandar a sua lista também, né, o que você achou desses filmes, qual que é a sua impressão sobre esses filmes, manda aí pra gente, que a gente vai adorar continuar discutindo o que é o melhor, o que é o pior, o que deixou em dúvida, o que entra numa linha ali de dúvidas e tal. Então vamos continuar esse papo, porque tem muita coisa pra assistir desse ano, né, que já tá acabando, o ano tá aí no finalzinho, e a gente vai entrar aí num ano novo, com muita coisa nova também por vir. Então vamos prestar atenção aí no que tá chegando no cinema, porque é uma paixão muito grande, né? É algo contagiante quando a gente vai vendo filmes legais e tal, e eles abrem porta para esse monte de discussão. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, que é para dar aquelas dicas para você aproveitar melhor a sua semana, seja com filme para ver, série para assistir, qualquer coisa que você queira indicar, você pode indicar aqui no Plano Detalhe. Nossos participantes vão ajudar a gente a montar essa lista. Dessa vez eu vou começar com os meus planos detalhes. O primeiro deles, né, o que eu sempre faço aqui, que é o meu plano detalhe de sustentabilidade. Eu me propus a fazer esse plano de detalhe até o final do ano, então só vou fazer mais um, e de repente, depois no ano que vem, se as pessoas gostarem, clamarem por mais plano de detalhe de sustentabilidade, eu continuo fazendo. Mas o meu plano de detalhe sustentável é estimular você que está aí ouvindo a gente a tentar andar um pouco menos de carro, tenta andar menos de carro. Como a gente sabe, né, apesar de muitas cidades no Brasil ainda terem problemas aí com o transporte público e tal, o andar de carro, ele é um problema pela poluição, pelos gastos que ele gera, né, também. Então existem inúmeras opções de transporte sustentáveis, como andar a pé ou de bicicleta, por exemplo, ou também tentar pegar os transportes coletivos, né, como ônibus, metrô, trem e tudo mais. O fato de você ajudar, né, a andar menos de carro, você vai tornar também a sua cidade, e é uma atitude sustentável. Então quando eu digo andar menos de carro, não significa pare de andar de carro e tal, não é isso. Eu tô falando só para você tentar, de alguma maneira, reduzir um pouco isso, porque o ramo dos transportes ainda é algo que precisa da nossa atenção, justamente para a gente tentar diminuir a emissão de CO2 e tudo mais. Então andar menos de carro é uma atitude simples que você pode fazer e de repente isso vai ajudar o nosso meio ambiente. Então, às vezes, final de semana, por exemplo, tenta no final de semana, deixa o seu carro ali, paradinho, não usa ele não no final de semana, entendeu? Um dia na semana, 2 dias na semana, começa devagar, mas tente andar menos de carro. Esse é meu plano do detalhe sustentável. O outro plano de detalhe que eu queria trazer aqui pra galera é um canal do YouTube que eu descobri recentemente, dica do meu irmão Guilherme, que já participou aqui do podcast, que é um canal que se chama Almazã Kitchen. É um canal de cozinha, para você ver, né, pessoas cozinhando. E o que eu fiquei encantado nesse canal é que é um cara que ele se mete, ele vai no meio do mato, e aí quando ele chega lá no meio do mato, ele faz as comidas dele. Então ele faz hambúrguer, faz paella, faz lasanha, faz frango, faz macarrão, faz de tudo no meio do mato. E aí ele vai, monta lá, ou ele faz uma fogueira e cozinha, ou de repente ele chega lá e simplesmente já tem mais ou menos ali uma churrasqueira, alguma coisa, mas é em lugares assim, natural. E aí ele começa a cozinhar e eu adorei porque assim, ele faz uma cozinha muito rústica e não tem fala. São vídeos mudos, assim. Você só escuta o som da natureza, o som dele cortando as coisas, do fogo queimando e tal. Então é um canal que você, ele prende sua atenção de uma tal maneira que você fica tentando entender ali o que ele tá fazendo, o que ele tá pegando, como que ele tá jogando, o que ele tá... Sabe, é um canal muito interessante. Eu nunca tinha visto um canal de culinária nesse formato, eu já tinha visto outros canais desse, né, que é inclusive uma tendência aí no YouTube, alguns desses canais assim que a pessoa não fala, ela só fica fazendo e ela amplifica muito o som e aí você consegue ter essa atenção, né? Então é muito interessante, eu acho que vale a pena, e o cara já tá com quase 3 milhões de inscritos no canal dele, cara, é incrível. Incrível. E tem outra coisa maravilhosa, né? Não tem a barreira da língua, né? Exatamente. Até tem no sentido assim, porque ele não fala, mas às vezes ele pega um ingrediente e aparece escrito na tela, sabe? Tipo, potato. Aí você olha lá e fala, tá bom, ele tá pegando uma batata. Mas aí às vezes aparece um ingrediente ou outro ali que de repente você não conhece e tal. Mas como aparece escrito, dá até pra você dar uma pausada, escreve, pesquisa, descobre o nome do ingrediente ali e pronto. Então, fica esse plano de detalhe. Érica, e você, o que você trouxe pra gente de plano de detalhe? Qual que é a sua dica pra galera aí aproveitar melhor sua semana? Então, eu tava aqui pensando no que indicar. Decidi indicar 2 documentários. Legal. Que estão disponíveis na Netflix há algum tempo, então provavelmente eles não vão sair tão cedo. Um deles é o Asperger's
Are Us, que Asperger é um certo nível de autismo, e tá escrito errado mesmo, eles mesmo falam que eles escreveram errado, que é Asperger's Are Us, que é um grupo de comédia que tem 4 caras, e todos eles são autistas, em diferentes níveis, assim. E eles fazem stand-up comedy, e até agora saiu na HBO, tipo, a volta deles, porque esse documentário mostra quando eles se separaram, porque eles precisavam fazer de estudo lá, não sei o que era, acho que é o segundo... Já estava algum tempo depois do segundo grau enrolando e vivendo, entre aspas, de comédia, e aí eles foram finalmente trabalhar, se mudar, um se mudou, então é o último show deles, e aí mostra como eles se organizam para fazer isso, como vai acabar, né, o grupo, e como eles estão lidando com essa separação, porque a pessoa que é autista tem problemas para criar laços, e aí quando eles criam laços, eles precisam se despedir. Então tem toda essa questão, eu trago isso porque eu sou uma pessoa autista, então eu tô tentando trazer sempre essas questões para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que são pessoas autistas, e recomendo esse documentário. É só você escrever Asperger, que já vai aparecer ele. Se você digitar atípico, também provavelmente vão te indicar. Mas esse é mais real, porque é um documentário e mostra diferenças entre as pessoas. Elas não são todas iguaizinhas ao Rayman e tal. E o outro documentário que eu recomendo é o Time, The Khalif Brother Story. Nesse caso, estranhamente, se você digitar Jay-Z e você vê um quadradinho no Netflix escrito Time, aí você clica, porque o Jay-Z foi produtor desse documentário. Ele conta a história, pra quem viu Olhos que condenam isso, e ficou impactado. Eu acho que esse documentário aqui tem que ser visto por você, pra você entender que aquilo ali não é nada. Isso aqui é real. E conta a história do Khalif, que ele foi preso por causa de uma mochila, de um assalto que aconteceu há 2 semanas atrás, e a pessoa disse que foi ele. Ele caiu no sistema, e conta toda a história dele, da família dele, para tentar tirar ele do sistema, e ele conseguindo sair do sistema, e aí você vai entender como funciona tudo. Se você tem problemas assim, se você tá meio deprê, se você tem problemas com, sei lá, você se sente muito julgado por ser negro, eu sou uma pessoa negra, então por isso também tô indicando. Então, se você tem algum issues assim que você não sabe lidar, não veja. Porque realmente mostra a pessoa que passou por aquilo e como ela sai daquilo ali. Legal. Aliás, tudo que está sendo indicado aqui estará no post desse podcast. Então, os documentários aqui que a Erika está trazendo pra gente, só clicar lá, você vai ser direcionado para Netflix, já na página do documentário, só adicionar a sua lista e assistir mais pra frente, assim como o canal do YouTube e tudo mais. Só não vai ter direcionamento para você andar menos de carro, né? Vamos deixar isso bem claro, porque daí, né, já fica um pouco mais difícil aqui do nosso lado. Então, Brunão, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe para essa semana? Então, 2 pequenas indicações. Uma é um serviço de streaming por assinatura. A gente fala muito em Netflix, muito em Amazon, que são enormes, mas tem outros excelentes também, que vale a pena a gente prestar atenção, como o SP Cine Play. Para quem não conhece, é uma plataforma que tem vários filmes brasileiros muito bons, gratuitos, muitos inéditos que ainda nem chegaram ao cinema. O Rosa Azul de Novales, o Rua Guaicurus, enfim, tem filmes muito bons por lá, que ficam por um tempo específico, e outros filmes, tanto recentes quanto clássicos do cinema brasileiro, lá disponíveis a uns preços irrisórios, muito simbólicos, de aluguel. Então, quem se interessa por cinema brasileiro, quer descobrir tanto filmes mais populares quanto os filmes ousados, o SP Cine Play é uma ótima pedida e com muitos filmes gratuitos, o que, né, é sempre bom. Cara, que sensacional, já tô assinando. Não, é genial esse espaço. E além disso, tem um filme, daí é, né, indicação de filme mais tradicional, mas eu preciso falar porque esse filme é genial. Ele tá estreando agora e é fim do ano e tá junto com Star Wars e tá junto com Cats, mas quando essas salas estiverem lotadas nesses outros filmes, não percam O Paraíso Deve Ser Aqui, que é um filme palestino e ele é uma comédia palestina. E uma comédia palestina hilária sobre questões de imigração, questões de ser estrangeiro, questões de gênero, duelo de gerações, vistas por um palestino que viaja o mundo. O filme é muito bacana, foi premiado em Cannes
E tá sendo lançado agora num período meio complicado do circuito, mas vale muito a pena também assistir esse filme do Elias Sullivan. Tá na sua listinha aí de melhores de 2019? Com certeza. Esse vai ficar nos 10 primeiros, sem dúvida. Cara, sensacional demais aí. Filme, então, pra vocês assistirem, streaming pra assinar. E aí, Dani, o que você vai trazer? Penúltimo plano detalhe do ano, Dani. Eu vou indicar 3 podcasts, 3 episódios de podcasts. O primeiro que eu vou indicar é um que tem esta minha linda voz, que eu gravei junto com a Grécia, né? Quem não conhece a Grécia vai conhecer a Grécia nesse podcast. Porque ela fez o podcast Viajando com a Grécia, tá nos primeiros episódios. E eu gravei um, que o título do episódio fui eu que criei, porque eu gostei também que ela terceiriza. Você cria, ela te entrevista no podcast, me entrevistou e pediu pra eu criar o título do podcast e mandar a foto que seria a vitrine. Então é maravilhoso. Aí o nome ficou Londres Roubou Meu Coração. É um podcast sobre viagens, então você já pode imaginar do que eu vou falar em termos de viagem. Mas ficou bem bacana, a gente conversou, bateu papo e a gente é amigo já há bastante tempo, então ficou bem de boas, assim, bem gostoso de ouvir. Então fica a primeira indicação desse podcast que eu gravei lá do Viajando com a Grécia. Depois eu vou indicar um episódio super legal do Code Switch, tá? Porque assim, tem um podcast americano chamado Code Switch, que é um podcast também, acho que, enfim, ele é muito focado em negritude, latinos e tal, né? Típico podcast da NPR, desses da NPR, que são todos estilosinhos e cheios de ediçõezinhas bonitinhas e tal. E tem esse episódio especificamente é o Death of a Blood Sport, que é basicamente um cara que vai para Porto Rico investigar como foi a proibição das rinhas de galo em Porto Rico. E ele aborda de uma forma muito interessante, porque, tipo, rinha de galo em Porto Rico, por mais que a gente aqui ache um horror, é uma coisa extremamente forte lá como cultural, mais ou menos que nem as touradas, né, pros espanhóis e tal. Então ele mostra isso e mostra o sofrimento de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo fala do quanto é problemático você ter como cultura a rinha de galo, mas ao mesmo tempo ele é muito crítico ao fato de que essa mudança foi de cima para baixo, né? Foi porque o Porto Rico é um território dos Estados Unidos, que é ridículo, né? Tipo, é um território, não é um estado, então, tipo, ou dá independência ou vira status de estado, né? Mas enfim, e aí isso veio lá do Senado americano e, tipo, ninguém conhece a realidade de Porto Rico, muito provavelmente estão cagando pra Porto Rico, então isso não foi debatido na sociedade, foi simplesmente jogado que agora é proibido, e daí eles mostram quanto isso não vai ser proibido, porque na final das contas, quando as pessoas querem fazer as coisas, elas fazem, né? Se é proibido, elas estão nem aí pra isso. Enfim, é muito interessante esse episódio, muito, muito legal mesmo, em inglês, então, enfim, aquela indicaçãozinha privilegiadinho de quem ouve inglês e tal. E o outro é o do episódio sobre Fleabag, lá do Feito por Elas, porque o Fleabag é uma série que eu gostei bastante, né, assisti, achei bem interessante, fiquei com vergonha alheia em alguns momentos, porque é uma série muito britânica demais, assim, mas enfim, sendo um homem, assisti Fleabag, gostei, achei interessante, ouvindo Feito por Elas, eu percebi coisas que são bem mais profundas, que obviamente as mulheres percebem numa série como essa. Então vale muito a pena ouvir as meninas falarem, lá do Feito por Elas, falarem sobre o Fleabag, então fica aí a dica desses 3 podcasts. Chegando ao final do podcast Cinemação 350, batemos esse papo aqui sobre cinema, né? Falamos aí sobre toda essa parte de gostar, não gostar de filme, ponto de vista e tudo mais, né? Tudo que a gente gostou. Tentamos e tal. dar aquela repassada em 2019. Uma repassada muito geral, ampla, a discussão foi muito boa e eu tenho que agradecer aqui nossos convidados que ajudaram a gente a fazer esse podcast. Então, Érica, primeiro queria agradecer sua presença aqui novamente. Foi demais ter você aqui com a gente. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, vir bater o papo aqui com a gente. E queria que você deixasse aí redes sociais, o canal, né, do seu podcast. Como é que faz para encontrar seu podcast? Como que faz para encontrar você, conversar com você? Como que você está aí nessas internets? Então, pra me encontrar é fácil, @bin_Erica no Twitter, que é normalmente onde eu estou xingando, reclamando de alguma coisa, e @binerica no Instagram. O Eric Smalltalk, que é o meu podcast, @Eric Smalltalk, tudo junto, em todas as redes mundiais de computadores, e ele está no Spotify, então
é só jogar lá Eric Smalltalk que ele vai aparecer. Vai ser tipo um balãozinho de quadrinho assim, vermelho, escrito Eric Smalltalk dentro. É o jeito mais fácil de achar no mundo moderno, né? Do que achar um bloguinho. Então, estou lá. O último podcast do ano foi sobre o Dr. Sono, então tem um pouco a ver com o que a gente falou aqui. Quem quiser, só chegar. E também estou no @seriadores. Tava na premiação que teve, né? O PSA lá. Vamos fazer o nosso último podcast do ano, que é comemorativo, né? 10 anos, que vamos cantar. Então, quem quiser passar vergonha alheia, dor de ouvido, tudo desse nível assim, é só ir lá, que provavelmente vai sair no SED, que é o nosso outro podcast de conselhos amorosos. Então, tem de tudo um pouco lá. É só seguir o @seriadores que você vai achar alguma coisa que você goste. Que legal. Muito obrigado pelo convite e é isso. Valeu, Erika, novamente. Foi demais ter você aqui, demais mesmo. Obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Fica o convite aí, você que tá ouvindo Cinemação, vai lá ouvir a Erika também, conhecer um outro conteúdo, né? Também falando aí sobre audiovisual e tal, e outros assuntos muito bacana que a Erika produz aí pra você. Bruno, obrigado também pela sua presença aqui com a gente, foi incrível, adoramos também sua presença aqui e queria que você também passasse aí redes sociais, site e tal, como que as pessoas fazem pra ler, ouvir, te ver e tal. Primeiro, valeu pelo convite, eu acho bem bacana a possibilidade de poder conversar ainda sobre um tema como todos os filmes do ano, que é tão amplo, e deixa a gente livre para falar sobre tudo, é divertidíssimo. Eu convido o pessoal a acompanhar o site Papo de Cinema primeiro. Quem gosta de listas, a gente vai ter daqui a pouco, acho que na próxima semana já, a nossa lista de melhores do ano, melhores filmes brasileiros do ano e melhores curtas-metragens do ano também. Legal. Então, estamos preparando tudo isso. Além disso, a gente está nas redes, tem o Facebook do Papo de Cinema, que tem também nossas entrevistas em vídeo, tem entrevista em vídeo do Esquadrão 6, tem um pouco de tudo. Tem no Twitter e no Instagram, só procurar por Papo de Cinema que você encontra todas essas redes. Cara, obrigado novamente. Dani, obrigado aí pra você também, né, por estar aqui com a gente hoje, debatendo aqui. E é isso, né, Dani? Caminhando aí, porque vamos encerrar o ano, hein, Dani? Acabou, estamos acabando. A gente vai até mudar a agenda pra poder gravar a tempo, né, o Star Wars aí, aquela coisa toda. Mas é isso, brigadão Érica, brigadão Bruno, valeu todo mundo que tá ouvindo e fica a lição no final desse podcast, a verdade da verdade, né? É que o Rei Leão é ruim, o novo Rei Leão é ruim. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso e até semana que vem. Valeu, gente, obrigado pelo convite. Obrigado novamente. O podcast Cinemação 350 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.